A história começa com os populares da escola desfilando pelos corredores, enquanto todos fofocam sobre eles. Susan A é a superestrela presidente do conselho estudantil, e um nerd certificado chamado Kazuki é seu pequeno capanga e vice-presidente. Algumas pessoas simplesmente se tornam o centro das atenções, mas nosso protagonista comum e mediano não se considera uma delas. Seu nome é Usado, e esse cara que se odeia se vê apenas como um estudante de ensino médio esquecível e comum. A aventura mais emocionante na vida sem graça desse cara é devolver alguns filhotes de pombo bobos para seus ninhos. No fundo, porém, Usado sempre esperou por uma vida extraordinária. Felizmente para ele, ele é o protagonista deste anime. Por enquanto, porém, está chovendo e Usado não tem guarda-chuva. O lado maligno de Usado se mostra por um segundo enquanto ele pensa em pegar o de outra pessoa, mas esse cara bom típico decide não fazer isso, temendo o início de uma vida de crimes por causa de um guarda-chuva de $5. Isso acaba sendo uma decisão bem estúpida, pois ele acaba esperando por horas. Susan aparece do nada e explica que todos os alunos são obrigados a sair. Esse cara é realmente esquecível, pois ele decide simplesmente correr para casa na chuva, mas Susan o impede. Ficaria feio para o conselho estudantil vê-lo se encharcar na chuva como um perdedor, então Kazuki chega e empresta seu guarda-chuva reserva. Usado tinha certeza de que Kazuki nem sabia de sua existência inútil e fica ainda mais surpreso quando Kazuki parece ser um cara legal. Eles se oferecem para ir para casa juntos e Suzane aponta que deve ser o destino que eles se encontraram. A mente nerd de Usado vai direto para videogames, pois ele pensa nesse momento como ter atingido subitamente um evento de andar para casa com as duas crianças mais populares da escola. Ele quase estraga esse momento maravilhoso ao dizer que todos na escola ficarão com inveja, mas felizmente eles não ouviram seu comentário totalmente embaraçoso. Em seu pequeno passeio, Usato conta a Kazuki que não esperava que eles fossem tão legais porque ele só vê esse playboy dando em cima das garotas. Kazuki só fala com as garotas por pena, e Suzane o provoca dizendo que ele prefere falar com garotos de qualquer maneira. Suzane é ainda mais inacessível para nosso protagonista tímido, pois ela é a melhor da turma em todas as matérias e ótima em todos os esportes. Usado elogia ainda mais e aponta que ela também é linda por dentro e por fora. Usado, agindo como uma espécie de repórter de fofoca bobo, finalmente se abre e pergunta se eles estão namorando, já que todo mundo na escola fala sobre isso. O passeio fica bem estranho, mas eles explicam que passam tanto tempo juntos porque estão no conselho estudantil. Usato se desculpa pela pergunta incrivelmente estúpida que ele definitivamente não deveria ter feito, mas Suzane não se importa, pois é melhor do que falar pelas costas. A conversa incrivelmente entediante continua enquanto os três falam sobre o que farão quando se formarem. Nenhum desses bobos tem um plano ainda, no entanto. Suzunzi já é do 3º ano, mas ela tem um grande problema. Ela ainda não encontrou o que quer fazer, e ela completa imediatamente qualquer objetivo que se propõe. Parecendo prever o que está prestes a acontecer, Suzune explica que sente que não pertence a este mundo, e Usato fica chocado. Os dois são pessoas totalmente opostas, mas ele entende esse sentimento. Essa conversa chata me faz desejar que o Truck-kun também lhes fizesse uma visita, mas eles param quando os dois membros do conselho estudantil ouvem sinos tocando. O toque fica cada vez mais alto, mas Usado não ouve nada. Assim que Usado se aproxima dos outros, um círculo mágico aparece no chão, e ele se pergunta se é um portal para outro mundo. Em vez de ficar aterrorizada, Suzune parece uma psicopata e se pergunta se Usado acha que eles encontrarão magia, monstros e heróis neste outro mundo. Usado fica chocado que ela goste desse tipo de coisa, mas o tempo acabou e eles são levados embora. Usato eventualmente acorda e descobre que eles estão sentados na frente de um rei. Os garotos estão legitimamente aterrorizados e cautelosos, mas algo está errado com o cérebro de Suzane, pois ela só sente excitação. O rei Jerkod tem o nome mais básico de todos e se apresenta como Lloyd. Kazuki quer pular as apresentações e exige saber por que Lloyd os trouxe ali. Lloyd impede seu guarda cabeça quente de fatiar Kazuki em pedaços por sua falta de respeito e revela que ele é o rei, como se isso já não fosse dolorosamente óbvio. As crianças ainda estão chocadas com isso, exceto por Susan A, que está se divertindo muito. Lloyd então revela que eles foram convocados para serem heróis, realizando todos os sonhos de Susan A 2 anos atrás. Este mundo foi atacado pelo Rei dos Demônios e seu exército. Eles conseguiram afastá-los, mas o poder do Senhor Demônio tem crescido. Como último recurso, eles convocaram indivíduos realizados de outro mundo que podem confrontar o Senhor Demônio usando um ritual proibido conhecido como Invocação de Heróis. Usado tenta lembrar a Suzune animada que eles estão tendo uma conversa séria, e Kazuki enlouquece. Ele não se importa com heróis ou senhores demônios e está apenas furioso por terem sido convocados sem consentimento. Ele se recusa a ser Isekai, pois não é o protagonista, e exige que eles sejam enviados de volta para o mundo deles. Infelizmente, para esse personagem secundário, a invocação do herói só funciona em uma direção, então eles não podem voltar. Kazuki ainda quer voltar a dar em cima de todas as garotas em casa, mas o rei se desculpa, pois eles estão desesperados por ajuda. A maratona de reclamações de Kazuki leva os guardas a finalmente silenciá-lo, ameaçando transformá-lo de um personagem secundário em um inexistente.
Usado acalma o cabeça quente, e o rei chocantemente se curva diante deles. Ele promete encontrar um jeito de voltar eventualmente, mas implora que esses heróis o ajudem nesse ínterim. Suzune finalmente para de ser fã de ser Isekai e se pergunta por que o rei o chama de heróis sem saber nada sobre eles. Um pequeno nerd chamado Welch explica que a invocação de heróis é projetada para selecionar indivíduos realizados. Ela explica que ouvir os sinos tocando antes de serem convocados indica que eles são heróis. Essa é na verdade uma péssima notícia para nosso garoto usado, pois ele foi o único que não ouviu os sinos, e ele se pergunta se foi trazido por acidente. O Ed então o leva a uma bola de cristal que mede suas habilidades mágicas. Kazuki se pergunta se Usado está realmente bem com isso, mas nosso garoto está bem, pois Welch disse a ele que ele pode usar magia, mesmo que não seja um herói. Kazuki acha que Usado deveria ficar mais chateado, mas nosso garoto não é um chorãozinho como ele, e ele aponta que eles deveriam tentar ser como a Suzane excessivamente animada. Ela é a primeira a ser testada, e a cor do cristal indica sua afinidade com magia de trovão. Como se isso já não fosse incrível o suficiente, ela também tem um monte de mana. Suzune não poderia estar mais feliz, e agora é a vez de Kazuki. Esse cara mal toca na coisa, e o Ed fica espantada quando o cristal fica branco. É magia de luz, e Suzune tem certeza de que isso significa que ele pode atirar raios laser dos olhos, ou melhor ainda, ele pode usar espadas feitas de luz. Usato aponta que Kazuki não é um weeb como ela e provavelmente não tem ideia do que ela está falando, mas ela o repreende por ter uma língua afiada. Suzune percebe que gosta da língua dele assim, e a imagem perfeita de Usato de Suzune está sendo arruinada toda vez que ela fala. Welch explica que a magia de luz é incrivelmente rara, e poucas pessoas podem usá-la. A luz repele o mal, então seu poder é incomparável contra demônios. A barra foi definida bem alta pelos dois primeiros, mas agora é a vez do nosso protagonista. Usado espera que ele tenha pelo menos um pouquinho de poder, pois esse garoto humilde só espera ajudar Suzune e Kazuki de qualquer maneira que puder. Ele fica feliz quando seu cristal realmente muda de cor e todos acham que é uma cor calmante. Um olhar para Welch, no entanto, pinta um quadro totalmente diferente, pois ela fica chocada com essa mudança de cor e instantaneamente arrasta Usato para longe sem dizer uma única palavra. Welch o leva urgentemente ao rei e explica que os outros dois têm grandes habilidades. No entanto, ela está ali por algo mais importante. O rei dá uma boa risada enquanto brinca que Usado tem afinidade com magia negra, mas esse bobão é calado quando Mushi revela que a bola de cristal ficou verde. Os guardas ficam até chocados, e Mushi começa a finalmente dizer o que isso significa. O rei Lloyd a impede, pois ele nem quer que ela pronuncie essas palavras, e Usado começa a se perguntar se sua afinidade mágica é realmente tão ruim. Nosso garoto só tem que permanecer confuso, pois o rei exige rapidamente que Usado seja levado para longe do castelo o mais rápido possível. Eles tentam pensar no lugar mais seguro para enviá-lo, e Usado se pergunta se ele é realmente tão perigoso. Ele pergunta se mais alguém tem a mesma magia, e por acaso a outra pessoa. É uma certa garota, mas o rei nem quer que o nome dela seja falado. Infelizmente para o rei covarde, essa garota entra à força. Todos ficam aterrorizados além da crença quando descobrimos que o nome dela é Rose, e ela quer saber se os heróis foram convocados. O rei realmente esperava que ela tirasse o dia de folga, mas Rose nunca faria tal coisa. Ela questiona se Usado foi um herói, mas o rei Lloyd explica que ele é apenas um nerd que foi teleportado para lá por acidente. Esse cara tenta desesperadamente esconder a verdade e diz a ela que Usado é super comum. Rose se apresenta Usado como a capitã da equipe de resgate do reino, mas nosso garoto sente que essa garota irritada é mais do tipo que tira vidas, não a salva. O Ed pode ser um gênio porque ela difunde a situação e se oferece para levar Rose aos verdadeiros heróis na sala de cristal. Infelizmente, Usado é um idiota que não lê o ambiente e pergunta ao rei o que seu cristal verde significava. Rose ainda está ao alcance do ouvido, então todos ficam aterrorizados com o que está prestes a acontecer. Usado confirma que sua bola é verde, e Rose diz ao rei que ela vai pegar o garoto emprestado. O rei decide que deve agir rapidamente e urgentemente diz a Welch para tirar Usado dela. O Ed usa algum tipo de magia de bolha para tirá-lo de lá rapidamente, mas Rose instantaneamente parte atrás dele. Welch envia nosso não-herói para o céu, mas Rose consegue alcançá-lo quase imediatamente. Ela é incrivelmente poderosa, pois destrói a bolha e captura Usado rapidamente. Todos ficam de boca aberta de choque como um bando de peixes-gato, e Rose diz ao rei que ela vai transformar o garoto em um usuário de magia de cura completo. O Ed não aguenta o que acontecerá a seguir, então ela desmaia, e o rei implora a Rose para parar. Ele sabe que ela tem procurado por outros usuários de magia de cura, mas ele tenta explicar que Usado foi realmente arrastado para isso por acidente. Suas palavras inúteis são completamente ignoradas, pois os dois já se foram. De volta ao castelo, os novos amigos inúteis de Usado ficaram sentados de braços cruzados o tempo todo, mas ficam chocados ao saber que Usado foi levado. O LTG explica que sua vida não vai acabar, mas ainda é uma péssima notícia. Ele foi levado para a equipe de resgate logo além da cidade do castelo. Usuários de magia de cura são extremamente raros, e a mulher louca que o levou é uma delas.
Ela pretende treinar Usado como sua subordinada. Por mais que Suzanne use seu cérebro estúpido, ela não consegue ver como isso é um problema. Felizmente, Wedge explica a ela como se ela fosse uma criança e revela que os métodos de treinamento de Rose são extremamente heterodoxos. Em sua base, Rose explica que Usato só tem o potencial de se tornar um usuário de magia de cura, e é por isso que ela o trouxe para a equipe de resgate. Este será o lar dele e ela chama seus rapazes. Usato fica aterrorizado com esses caras extremos, e Rose diz a eles que eles cuidarão dele. Ela diz para eles serem legais, mas esses caras parecem lunáticos e se apresentam. Usado teme o pior em todas as situações possíveis, pois se pergunta se ele é realmente algum tipo de oferenda, e está sendo sacrificado para esses monstros. Rose diz a eles para não assustarem Usado, mas ela é a mais aterrorizante de todas. Os rapazes tentam explicar que é assim que eles são legais, mas Usado não acha que esses brutamontes sabem o que significa ser legal. Rose explica que, embora esses cabeças de músculo sejam seus subordinados, eles não são usuários de magia de cura. Existem 2 outros usuários de magia de cura na equipe de resgate, mas eles geralmente trabalham em outro lugar. É hora de ir ao trabalho, então Rose explica que vai bater o conhecimento de como usar magia de cura profundamente em seu pequeno cérebro. Usado parece estar em um estado permanente de descrença, pois cada fibra de seu ser lhe diz para ficar longe dessa pessoa insana. Usado usa sua voz de igreja de domingo de manhã para perguntar se ele poderia aprender com outro professor, mas Rose ignora o nerd e diz a ele que o treinamento começa amanhã. Ela diz ao brutamonte chamado Tong para deixar Usado ficar em seu quarto e instrui-os a comer o jantar antes de descansar. Esses caras batem em Usado com uma realidade brutal quando ela sai, pois eles dizem a ele que ele está ferrado. Rose vai treiná-lo pessoalmente, e ela vai colocá-lo no inferno. Eles dizem que o inferno pode ser o menor dos seus problemas, e eles batem cabeças e riem às custas do nosso não-herói. Naquela noite, Usato se pergunta o que acontecerá com ele, mas ele finalmente mostra um pouco de otimismo, pois tem certeza de que as coisas ficarão bem. Ele pode estar errado, no entanto, pois vemos que nem mesmo Rose sabe o que acontecerá. Quando Usado acorda, ele explica que esperava que tudo fosse um sonho. Infelizmente não é, e ele está realmente em outro mundo. Suzune e Kazuki chegam para visitá-lo, pois ouviram que ele foi abduzido. Usado diz para não se preocuparem, mas ele tá com o Tept do dia anterior, e fica bem deprê ao lembrar que vai começar o treinamento do inferno hoje. Ele tá determinado a seguir em frente, pois quer se tornar útil. Suzune explica que elas também vão começar o treinamento, e todos decidem dar o seu melhor. Quando elas vão embora, Usado se sente um pouco mal por elas terem sido jogadas nessa situação, mas logo lembra que a Suzune tá se divertindo pra caramba. De qualquer forma, Usado só espera ficar forte o suficiente para apoiar os 2 heróis um dia. A senhorita Rose assusta nosso garoto, mas ela aponta que isso não é uma prisão, e ele pode ver quem quiser. No entanto, isso só se aplica quando ele não estiver treinando. Ela dá a ele um diário para ele registrar seu regime de treinamento diário e como ele se sente a respeito. Eles vão tomar café da manhã primeiro, e Usato não acredita que o treinamento do inferno realmente vai começar agora. Depois do café, o treinamento começa, mas Usato não acha que seja tão ruim assim. Rose só faz ele sentir a mana no corpo e manda ele trabalhar em como extraí-la. Por enquanto, ele precisa aperfeiçoar a sensação dela, então ela manda ele ler um pouco. Usado fica chocado ao ver que consegue ler a língua desse mundo, e é porque heróis invocados automaticamente têm magia de tradução lançada sobre eles. Rose mostra o quão perto o território demoníaco está do reino e explica que é por isso que eles são sempre o primeiro alvo dos demônios. Este livro tem um monte de informações sobre os demônios e outras raças neste mundo, então ela o deixa estudando um pouco. O primeiro dia de treinamento pareceu bem fácil, então ele tem certeza que vai conseguir lidar com isso. O segundo dia de treinamento é bem diferente do que ele esperava. É muita corrida, e ele se pergunta se é realmente isso que o treinamento de magia envolve. No terceiro dia, Usato é forçado a correr até seus músculos ficarem tão doloridos que ele não consegue se mover. Ele eventualmente desmaia, mas Rose se pergunta o que ele pensa que está fazendo. Usato explica que as pernas dele não se movem mais, mas ela dá um bom tapa nele, e ele fica chocado ao perceber que ela curou seus músculos doloridos. Rose mantém a intensidade chamando nosso garoto de lixo e o comanda a continuar correndo. Ela diz para ele correr como se fosse morrer e que ela o reviverá para que ele possa continuar correndo. Usado sabe que não pode dizer a ela o quão louca ela soa, então ele planeja escrever isso em seu diário. No quarto dia, Usado começa a treinar com os outros membros, mas ele acaba ficando para trás por uma volta inteira. Todo mundo o xinga por ficar para trás, mas ele não pode responder, então ele decide que terá que escrever isso em seu diário. Os dias 5 e 6 foram mais corridas com Rose o repreendendo. A raiva de Usado estava crescendo dentro dele, e ele mais uma vez planejou dar um inferno para Rose em seu diário. Nesse momento, Usado fica chocado ao ver a luz da magia de cura em sua mão. O treinamento é bem difícil, mas não o suficiente para precisar de cura, ela desaparece. No sétimo dia, Usado correu até pensar que morreria de novo, e Rose o espancou. Ela parece mais irritada que o normal, então Usado se pergunta se ela descobriu que ele estava falando mal dela em seu diário.
Ele percebe que ela não pode ler japonês e se pergunta se ela pode simplesmente dizer pela expressão em seu rosto que ele falou besteira em seu pequeno diário. Rose o lança para o céu para que ele possa começar a correr novamente, e Usato promete chamá-la de gorila viciosa em seu diário. O 8º dia é mais do mesmo, mas no 9º dia, Usato percebe a necessidade de se curar. Ele se surpreende ao ver que conseguiu curar seu corpo inteiro em vez de apenas a parte que doía. Usato percebe que estava errado sobre a magia de cura, e ele de fato realmente precisa dela. No 10º dia, Usato explica que ele não se cansa mais, não importa o quanto corra, já que agora ele pode manifestar magia de cura sob comando. Ele eventualmente fica preocupado, no entanto, já que tudo que ele tem feito é correr. Usato questiona se ele será capaz de ajudar seus amigos a esse ritmo, mas ele sabe que Rose apenas o socaria bem na cara estúpida dele se ele tentasse expressar suas preocupações a ela. Rose está chateada de qualquer forma e dá a Usato mais 30 voltas para correr. Usato decide em sua mente não chamá-la mais de Senhorita Rose, pois ela não merece mais do que apenas ser chamada de Rose. No dia 11, o regime de treinamento ganha uma nova adição, flexões. Usato chega a 800, e Rose finalmente revela por que Usato estava treinando dessa forma. É para que ele possa fugir de seus inimigos o mais rápido possível em batalha. Dessa forma, ele pode salvar seus aliados feridos. Ela explica que quanto mais rápido ele correr, mais rápido ele poderá salvá-los. No dia 12, ele correu até o meio-dia e depois fez flexões até a noite. No dia 13, Rose percebeu que Usato estava começando a se sentir mais leve, então ela adicionou pesos. No dia 14, o almoço de Usato desaparece, e um dos brutamontes admite tê-lo comido. Usato perde a calma e finalmente revida. Ele já se acostumou com os pesos, e ele finalmente está começando a pegar o jeito do treinamento. Uma semana depois, os amigos de Usato vêm visitá-lo, e eles ficam chocados ao ver o quanto ele mudou em tão pouco tempo. Este garoto está fazendo flexões realmente intensas, e Rose está dizendo a ele para não reclamar de fazer algo tão fácil. Usato na verdade não reclama nem um pouco e chega a dizer que fazer flexões com ela nas costas é fácil porque ela é tão leve. Rose fica divertida com seu pulso e joga outra pedra em suas costas. Usato está extremamente determinado, então seu corpo se cura e ele consegue completar a flexão. Rose fica satisfeita com seu progresso e determina que poderá levá-lo a um certo lugar mais cedo do que pensava. Suzune fica maravilhada com os músculos recém-desenvolvidos do garoto deles, e Kazuki reconhece o quão brutal é o treinamento. Um cara chamado Siglas está furioso com Rose, pois ele acha que ela está destruindo Usato. Rose diz a ele que ela faz as coisas de maneira muito diferente dos cavaleiros, e que ela está transformando Usato em seu braço direito. Ela precisa que ele treine duro, pois será um problema se ele não conseguir lidar com isso. Usato fica surpreso ao ouvir que ela o quer como seu braço direito, e ela explica que é porque ela gosta de como ele simplesmente não suporta perder. Ele nunca desiste, e o mais importante, ele conseguiu sobreviver ao treinamento dela. Usato percebe que o desejo dele de ensinar uma lição a ela saiu pela culatra da pior maneira, e Rose diz a ele para fazer uma pausa. Os amigos são mandados ir com uma garota chamada Célia para fazer uma pausa, e Siglas diz a Rose que ele foi ordenado a reintegrá-la. Ele se recusa a fazer isso agora, mas Rose diz que não importa de qualquer forma, já que seu olho direito é totalmente inútil. Em sua pausa para o almoço, Usato descobre que Siglas comanda o exército do reino. Ele é o cavaleiro mais forte do reino, e é ele quem está ensinando os amigos de Usato a lutar com espadas. Usato agora percebe que Célia é a princesa e se desculpa por se comportar tão casualmente. Eles desfrutam de algum tipo de torta, e Kazuki se pergunta se Usato realmente faz esse tipo de treinamento todos os dias. Usato diz a ele que hoje foi diferente, mas isso é apenas porque hoje foi mais fácil. Kazuki explica que o treinamento deles está indo bem, mas não é nem de longe tão difícil quanto o de Usato. Suzune aparentemente perdeu a cabeça, pois interrompe a conversa deles para dar uma olhada nos músculos de Usato. Este cara está seriamente definido agora, mas Kazuki acalma as coisas perguntando se o treinamento não é muito difícil para Usato. Usato admite que é extremamente difícil e que ele queria fugir no começo. Rose é tão assustadora quanto sempre, mas ele não quer mais fugir. O treinamento está começando a ficar divertido para ele, e ele percebeu que a vida ali não é tão ruim. Os amigos de Usato acham que ele é incrível, mas ele apenas explica que o que ele é teimoso. Os dois terão que lutar um dia, então ele quer ser capaz de apoiá-los. Eles brincam sobre como Suzune é uma esquisita, e o Brutamontes que comeu o almoço de Usato fez uma refeição para substituí-lo. Usato claramente ainda guarda rancor, pois começa a falar como todos os outros Brutamontes, e eles começam a discutir. Usato é um cabeça quente agora, pois a discussão rapidamente se transforma em uma briga, e o Brutamontes promete nocautear nosso garoto. Usato gostaria de vê-lo tentar, e os dois começam a trocar socos. Célia se pergunta se tudo bem apenas assistir, e Kazuki diz a ela que está tudo bem, já que isso parece ser apenas parte da vida diária de Usato agora. Usato claramente se adaptou muito rapidamente, então Kazuki decide que ele precisa voltar a treinar para não ficar para trás. Suzune se prepara para ir também, mas percebe agora que todos os três devem ter sido trazidos para este mundo por um motivo.
Naquela noite, Usato aproveita um banho e pensa em como ele precisa controlar melhor seu pulso para que Suzune não perca a compostura novamente. Usato percebe, no entanto, que ela está certa. Seu corpo mudou dramaticamente. Ele tem curado seus músculos repetidamente depois de danificá-los com este exercício extenuante. O resultado é que ele ficou definido. No entanto, seu trabalho será resgatar pessoas no campo de batalha, e ele questiona se tem a força mental para igualar o corpo que construiu. Na manhã seguinte, Rose informa Usato que eles sairão, e os outros caras parecem preocupados que este dia tenha chegado. Um guarda no portão quase se molha quando Rose o informa que quer mostrar o mundo exterior ao seu subordinado. Ele corre para abrir o portão para ela, e Usato pensa em como tudo que ela precisa fazer é ficar ali para assustar alguém. Fora do portão, Usato quer saber para onde eles estão indo, mas Rose diz a ele para ficar quieto e segui-la. Eles eventualmente chegam à floresta conhecida como Escuridão de Linger. É infame por estar cheia de monstros, e ela chocantemente diz a Usato para não voltar até que ele tenha caçado um grande urso pardo. Usato pensa que houve um mal-entendido, pois ele a lembra que os ursos pardos azuis só se tornam grandes ursos pardos depois de viverem 100 anos. O livro que ele leu dizia que apenas os ursos pardos azuis são extremamente perigosos. Rose explica que ele deveria ser capaz de derrubar um facilmente, mas Usato aponta que ele só tem corrido o tempo todo e não tem ideia de como lutar. Rose não dá uma única palavra de explicação, apenas o lança em direção à floresta. Usato começa a cair do céu e ele entra em pânico, pois certamente não sobreviverá. No entanto, nesse exato momento, seu corpo começa a brilhar com sua magia de cura. Usato encontra determinação dentro de si para sobreviver, não importa o que, então ele usa sua magia de cura para se preparar para o impacto. Usato não acredita que sobreviveu, e ele se cura para poder fazer o que Rose lhe disse. Ele não poderá voltar até que o faça, então ele tenta ter uma atitude positiva sobre isso. Ele se convence de que não deve ser muito difícil, já que é apenas um urso de 2 metros de altura, mas ele fica chocado quando ele aparece atrás dele. Esta coisa é muito maior do que ele pensava, e até suas garras são enormes. Usato fica um pouco confiante de que o urso não conseguirá acompanhar sua velocidade, mas ele rapidamente descobre que consegue. Usato se lembra que conseguiu sobreviver ao treinamento do inferno, e este ursinho nada é comparado a Rose. Usato surpreendentemente se vira para encarar o urso, mas o ursinho Pooh com raiva tem reforços. Usato corre para salvar sua vida novamente, mas chama os ursos de covardes por se juntarem contra ele. Nesse momento, Usato ouve uma cachoeira por perto e salta nela para escapar. Os ursos não têm escolha a não ser deixar sua presa, e Usato usa o tempo para se recompor. Tudo o que ele tem são algumas rações, uma cantina e uma faca, então ele deseja que Rose lhe tivesse dado algo com que ele pudesse pelo menos começar um fogo. Derrubar um grande urso pardo está começando a parecer impossível neste ponto, mas ele deixará essa tarefa deprimente para amanhã. Usato está apenas feliz por ter sobrevivido ao primeiro dia e dorme em uma pilha de folhas. No dia seguinte, Usato começa a caçada e decide que precisa aprender mais sobre seu inimigo. Primeiro, ele precisa aprender onde ele vive, e ele encontra algumas marcas de arranhões em uma árvore. Nesse momento, Usato se prepara para a luta de sua vida, pois houve um farfalhar em alguns arbustos, mas acaba sendo apenas um coelhinho inocente. Na verdade, é um monstro que se parece com um coelho, e então ele parece estar ferido. Usato cura a coisa e age como um encantador de coelhos enquanto diz a ele para ter mais cuidado. Usato continua a caçada, mas o coelho segue. Ele tenta explicar que está procurando um monstro perigoso, então ele deveria ir embora, mas o coelhinho burro não escuta. Essa coisa simplesmente não o deixa em paz. Ele começa a se perguntar se o coelho está tentando mostrar a ele onde está o grande urso pardo. Usato segue o pequeno e ele o leva direto para os ursos. Usato planeja monitorá-lo sem ser descoberto e percebe que eles parecem ser uma família. Usato faz uma pausa para pegar um pouco de água suja da qual ele está um pouco cético, e ele fica chocado ao ver que o coelho ainda não foi embora. Ele volta para continuar monitorando, e ele começou a pensar que os ursos pardos azuis são meio fofos. Seu amigo coelho também é bem adorável, então ele começa a pensar que a vida na floresta é muito boa. Esse sentimento não duraria muito, no entanto, pois a água que ele bebeu tem um efeito severo em seu estômago. Sua magia de cura está demorando uma eternidade para fazê-lo se sentir melhor. Ele determina que foi basicamente envenenado pela água. Um dia depois, o fiel amigo coelho do Usato mostra a ele onde tem água limpa, e ela é deliciosa. Tem algo errado com Pernalonga, porém, e parece ser porque um monstro está se aproximando. O coelhinho nem tinha medo do grande urso pardo, então o que quer que esteja se aproximando deve ser realmente perigoso. Um barulho é ouvido na escuridão, e Usato fica chocado quando uma cobra gigante aparece. Ele está apavorado com esse monstro inacreditável e aponta que não havia nada parecido no livro que ele leu. Mesmo sem saber nada sobre isso, Usato percebe que é perigoso, e há sede de sangue escorrendo de cada centímetro dela.
Quando ela vai embora, Usato finalmente pode respirar aliviado, e ele decide priorizar evitar aquela coisa. Mais 4 dias se passam, mas Usato não consegue se livrar de uma sensação incômoda que tem. Ele tem observado os ursos, mas nada mudou com eles, e ele não pode voltar para casa sem derrotar o grande urso pardo. Usato tem que fazer isso eventualmente, então ele diz a si mesmo que fará isso amanhã. O dia seguinte chega, mas o coelhinho não quer que ele vá. Usado cede e decide ficar, mas apenas até a chuva parar. Quando acaba, Usado começa sua missão e se recusa a ser impedido pelo coelho. Usado se prepara para a batalha, mas ele fica absolutamente pasmo quando descobre que as vidas dos ursos já foram tiradas. As marcas de mordida nos ursos deixam claro que a cobra fez isso, mas não foi para comer. Ela tirou as vidas deles por diversão. O pobre filhote emerge de alguns escombros e tenta acordar a mãe. Usado pensa em como ele odeia perder, especialmente para Rose. Além disso, ele odeia o fato de sua presa ter sido roubada. Enquanto um ursinho chora de agonia, Usado afirma que o que ele mais odeia de tudo é o que ele está vendo agora. Ele diz ao filhote para esperar ali mesmo, e ele jura vingança por ele. Os amigos de Usado vão visitá-lo, mas ficam chocados ao saber que ele está treinando na floresta por 10 dias seguidos. Eles acham que parece um pouco demais para treinar ali, mas os caras explicam que Rose toma todas as decisões. Rose não está lá, então esses caras inúteis não têm ideia do que está acontecendo. Kazuki está muito preocupado com Usado, mas Suzune acha que ele ficará bem, já que Rose não o teria enviado a menos que ele estivesse pronto. Além disso, Suzune acredita em Usado, e ela tem certeza de que ele voltará em breve. De volta à floresta, nosso garoto alimenta seu corpo com alguns lanches e faz uma lança. Ele pede ao seu coelhinho para levá-lo à cobra, mas certifica-se de instruí-lo a fugir logo depois. O coelho leva em uma longa jornada pela floresta, e os dois finalmente encontram a cobra. Infelizmente, ela está atacando o filhote, e Usato fica chateado, pois disse para ele ficar em casa. Essa cobra é absolutamente aterrorizante de se ver, mas Usado insiste que não há nada mais assustador que Rose. Usado acha que a cobra parece confusa quando ele começa seu ataque, mas não está, e quase o come. Usado contra-ataca com uma estocada no olho dela, mas ele é jogado para trás e precisa se curar. Usado conseguiu cegá-la de um lado, então ele determina que é um lado de onde ele terá que atacar. Essa cobra é insanamente perigosa, porém, e rapidamente consegue morder o braço do nosso garoto. Usado está com uma dor imensa, e ele fica chocado ao perceber que a cobra o atraiu para atacar seu ponto cego. Usado está furioso por ter sido enganado, mas ele revela que o braço que ela mordeu estava segurando sua faca. Usado consegue curar seu braço o suficiente para que ele possa se mover e esfaqueia a cobra por dentro da boca. Usado está de alguma forma conseguindo se defender, mas as coisas tomam um rumo muito ruim quando ele percebe que foi envenenado. Esta é uma luta seriamente injusta, pois a cobra é enorme e venenosa, mas Usado tem a vantagem de poder se curar. Ser envenenado pela água o forçou a aprender a se curar de dentro para fora. Usado faz exatamente isso e se prepara para atacar novamente. Essa cobra está prestes a acabar com sua vida com um único golpe de cauda, mas o filhote entra para ajudar. Esses dois têm um ótimo trabalho em equipe desde o início, pois o urso permite que Usado pule de suas costas para que ele possa subir na cobra. Usado usa a linguagem chula para chamar a cobra de estúpida, e ele de alguma forma consegue dar um soco insanamente poderoso. Usado está determinado a acabar com a batalha agora, então ele crava a lança mais fundo na cabeça da cobra. Ele grita enquanto dá tudo de si, e o ursinho ajuda prendendo a cobra. A cobra é eventualmente derrotada, e Usato não consegue acreditar que eles realmente conseguiram. O urso parece ter gostado de Usato, e ele aponta como eles se vingaram. Ele gostaria de curar o filhote, mas está usando toda a sua mana para neutralizar o veneno em seu corpo, e ele nem consegue se mover. Isso é uma notícia muito ruim, porém, pois ele fica chocado quando a cobra se levanta. Usado não consegue se mover 1 centímetro, então o filhote tenta ajudá-lo, mas Usado apenas diz para ele fugir. A cobra se aproxima para acabar com sua vida, e Usado pensa em todas as pessoas em sua vida. Ele determina que toda essa situação é culpa de Rose, e ele grita que ela é uma ogra violenta. Nesse exato momento, essa ogra violenta desce do céu e chocantemente pisa bem na cobra. Sua atitude zangada faz chamar a cobra de idiota quando Usato se pergunta como ela soube vir ajudá-lo. Rose revela que o coelho chamado Kukuro a contou. Kokuro é seu animal de estimação, e ela o mandou vigiar Usado. Usado explica que o coelho apareceu ferido e procurando ajuda, mas Rose apenas aponta que ele é um bobo. Kokuro colocou um pescoço para ganhar sua confiança, e ele caiu nisso. Rose estava sempre por perto caso precisasse intervir, mas ela planejava intervir o mínimo possível. No entanto, ela nunca pensou que a cobra gigante apareceria. Essa cobra foi criada pelo exército do Senhor Demônio, e Siglas falhou em finalizá-la durante a última invasão. Ela nunca pensou que seria capaz de derrotar um grande urso pardo, já que eles são fortes o suficiente para derrotar uma unidade inteira de tropas de elite. Usado não acredita que ela queria que um novato como ele derrubasse uma e pensa em quão monstro ela é. Rose explica que ela na verdade nunca esperou que Usado ganhasse, e o objetivo era que ele ganhasse experiência lutando contra algo muito mais forte que ele.
As coisas começaram a ficar interessantes com Usado, então ela decidiu deixá-lo continuar para ver o que aconteceria. Usado aponta rapidamente que ele quase perdeu a vida, e seu filhote o apoia. Fica claro que ele gostou dele quando Usado se lembra que seus pais não estão mais vivos, então ele está sozinho. Usado faz seu novo amigo se acalmar e Rose percebe que ela estava certa. Usado é muito parecido com ela. Ela informa zangado ao urso que ele virá com elas, e ele carregará o perdedor que nem sequer conseguiu perder a vida direito. Usado se pergunta se o filhote está realmente bem com tudo, mas este é um urso maduro, pois está pronto para ir. Eles se preparam para voltar, mas Usado não pode deixar de pensar o quão aterrorizante Rose é enquanto ela o carrega com o urso sobre o ombro. Rose revela que ouviu o que ele disse sobre ela ser uma ogra. Ela então aterroriza seu garoto ao explicar que ele não dormirá esta noite. Eles voltam para casa, e Rose revela que Usado realmente passou no teste com louvor. Usado fica surpreso ao saber que agora está qualificado para algo, e Rose explica que ele agora está qualificado para ficar ao lado dela no campo de batalha. Ele ainda não dominou o básico, mas o Usado definitivamente tem o que é preciso. Ele tem a capacidade de suportar dor, aptidão física e um estado mental forte. Os outros dois curandeiros nunca conquistaram essa distinção, então ela diz ao Usado que ele deveria se orgulhar. Usado se pergunta o que ela quer dizer quando diz que eles podem conseguir, e ele fica chocado quando Rose revela que o exército demoníaco atacará em breve. Em outro lugar, o Senhor Demônio se pergunta como estão os preparativos para a invasão do Reino Persistente. A Mila, comandante do Terceiro Exército, relata que suas unidades terminaram de se preparar para a batalha e logo avançarão. Rose revela que Usado estará na linha de frente com ela curando os feridos, e ele fará parte da vanguarda. Existem dois outros curandeiros, mas eles desempenham um papel diferente. Usado tem certeza de que não pode usar magia de cura como ela, mas Rose aponta que eles ainda têm um pouco mais de tempo. Ela quer que ele melhore antes disso, e Usado se pergunta se ele realmente consegue. De volta com o Senhor Demônio, ele explica que fará a Mila liderar o exército. Apesar de seu sucesso anterior, o Reino Persistente conseguiu escapar de seu controle antes. Amelia promete fazer o seu melhor para vencer a batalha, e ela é dispensada. Nesse exato momento, o médico demônio zomba de Amelia por estar nervosa na frente do Senhor Demônio. A Mila odeia esse nerd e diz a ele para focar em seu trabalho. Seu nome é Hiriluk, e ele revela que acabou de completar o mais novo protótipo de monstro criado por demônios. É altamente venenoso e tem um corpo grande com presas afiadas. Ele o chama de protótipo de monstro criado por demônios 72 Baljanak. O último protótipo de Hiriluk desapareceu na última vez que atacaram o Reino Persistente. Ele fugiu depois de ser ferido pelo inimigo conhecido como Siglas. Keraluk promete que este protótipo é muito mais forte, e Emilia espera que sim, já que existem pessoas muito mais problemáticas que Siglas no Reino Persistente. Eles se referem a essas pessoas como sequestradores, aqueles que ficam no campo de batalha, mas não lutam. Eles carregam seus feridos sem que o inimigo perceba, e minimizam suas próprias baixas ao fazer isso. O chefe deles é um curandeiro que corre por toda a linha de frente, curando pessoas no local. Vemos que essa é Rose, e Amelia fica enfurecida com ela. Isso porque Rose é uma lutadora de ponta, e ela guarda um profundo rancor contra um senhor demônio. Amelia jura eliminá-la, mas Hiriluk aponta que ela não pode ir para a batalha pessoalmente desta vez, já que ela é agora a comandante. Ela está bem ciente disso, e é por isso que ela planeja enviar um certo demônio, o Mago Imortal das Trevas, o Cavaleiro Negro. De volta em casa, vemos que Usado finalmente pode desfrutar do conforto de uma cama novamente. Ele vai alimentar seu pequeno amigo urso com algumas frutas e come alguns lanches. O filhote é meio babaca, pois pega a maçã de Usado, e Usado descobre que o traidor também está lá. Esse coelho brincou com seu coração puro e inocente, ele se impede de pensar em quão fofo é. Ele eventualmente cede a sua adorabilidade e o alimenta com algumas frutas. Rose chega e se diverte ao saber que Usato nomeou o urso de Blurin, azul pela sua cor, ribe da palavra grizzly. Essa criança é uma bagunça total, pois ele acha que o nome é bom e Blerin acidentalmente morde sua mão. Rose informou o reino sobre o urso, então eles foram autorizados a mantê-lo. Rose permitirá que ele fique lá, mas informa Blerin que ele terá que ganhar seu sustento. Blurin está apavorado com ela, assim como todo mundo, e Usato se pergunta o que ela fará com ele. Momentos depois, vemos o que ela planejou, pois Usato está carregando Blurin. Este será seu treinamento de simulação, e Usato deve pensar no urso como alguém que precisa ser resgatado. Rose o faz correr, mas é moleza para nosso garoto. É basicamente apenas correr com um pouco mais de peso, então, desde que ele gerencie sua mana, ele ficará bem. Rose exige que ele corra mais rápido, pois os feridos não aguentarão se ele demorar muito. Nesse exato momento, Tonga aparece do nada, e também um dos cabeças de carne. Eles o perseguem e revelam que Rose os mandou simular o campo de batalha. Os outros estão esperando para emboscá-lo também, então eles dizem ao Usado para ficar focado. Uma hora depois, o Usado está desviando da água fedorenta especial de um dos cabeças de carne e evitando os ataques de outro cara.
3 horas depois ele tá pulando sobre troncos, e 4 horas depois ele tá evitando ser pisoteado pelo comerciante. Eventualmente, Usado começa a se sentir estranho e começa a se perguntar o que está acontecendo com ele. Ele desmaia e Rose explica que ele atingiu seu limite de resistência no campo de batalha. Humanos sentem exaustão por nervosismo, medo e impaciência. É por isso que ele ficou sem forças mais rápido que o normal. Para melhorar, tudo o que ele pode fazer é se acostumar com isso, adquirir a força mental e a decisão que nunca vacilam diante do medo. Rose o cura, mas diz para ele passar o resto da tarde correndo pela cidade do castelo. Usado fica chocado por ter que fazer mais, e Rose o lembra de carregar Blurin. Enquanto ele corre, todos ficam chocados ao ver um urso azul. Usado esperava isso embora, pois mesmo que Blurin seja amigável, ele ainda é um monstro. As pessoas parecem perceber algo, porém, e ficam estranhamente calmas. Blurin leva Usado algumas frutas frescas, mas nosso garoto não tem dinheiro. Usado descobre que essa fruta verde é chamada de Pefel, e pergunta ao mercador por que todos estão tão calmos quando ele está carregando um monstro nas costas. Ela revela que é porque eles sabem que Usado está na equipe de resgate por causa de suas roupas. Eles veem homens assustadores da equipe de resgate o tempo todo, então eles se acostumaram com isso. Isso faz muito sentido agora, pois se os rostos daqueles capangas não os assustam, então nada mais assustará. A senhora gentil lhes dá um Pepel de graça, então Blurton enfia a mão de Usado em sua boca. Quando eles saem, uma garota chamada Mako mostra interesse no garoto da equipe de resgate. Usado decide visitar seus amigos e não percebe quando um cara tenta chamar sua atenção. Usado eventualmente descobre e tem que curar o cara. Esse cara se chama Orga, e ele revela que é um dos curandeiros da equipe de resgate. Orga fica surpreso ao saber que Usado foi convocado junto com os heróis, e Usado explica que tem treinado tanto que quase se esqueceu de si mesmo. Orga fica impressionado que Usado consiga acompanhar o treinamento da Rose, já que para ele a irmã era impossível. A irmã dele é outra curandeira, e ela é 5 anos mais nova que ele. Eles cuidam de uma clínica na cidade e usam magia de cura para tratar os cidadãos. Orga desmaiou mais cedo, porque ele é péssimo em se curar e muito melhor em curar os outros. Eles ainda fazem parte da equipe de resgate, então trabalham sob o comando da Capitã Rose em tempos de necessidade. Usado se pergunta como será a guerra para eles, então Orga explica que Tong e os outros trazem os soldados feridos para a retaguarda. É lá que ele e a irmã os curam. Esse cara fica chocado quando Usado diz que Rose o quer na vanguarda, e Usado se pergunta se ele realmente daria conta. Orga explica que os cavaleiros e heróis que lutam na linha de frente correm o maior perigo. Suikado pensa imediatamente nos amigos. Quando eles caem feridos e são deixados para trás, normalmente tudo o que podem fazer é esperar a morte. No entanto, ter uma equipe de resgate permite que eles sejam salvos. O trabalho é perigoso e exaustivo, mas Rose não escolheria alguém em quem não confiasse completamente. Antes de Orga ir embora, ele pede a Usado para não odiar muito Rose. Ele sabe que ela não é a pessoa mais simpática, mas explica que é mais como se ela fosse desajeitada com as pessoas. Usado o surpreende quando revela que nunca odiou Rose mesmo que tenha questões não resolvidas com ela. Quando Usado vai embora, Orga expressa alívio por Rose finalmente ter encontrado alguém. A irmã de Orga, Uru, chega e ele diz a ela que acabou de conhecer alguém interessante. Eles se encontrarão em breve, e ele tem certeza de que Uru vai gostar dele. No castelo, Usado pode entrar com Blurin porque Rose deu um depoimento a favor dele. Usado agradece ao guarda, e ele pensa em como muitas pessoas parecem confiar em Rose. Usado corre por um monte de gente treinando e encontra Suzune. Ela fica feliz em vê-lo, mas se pergunta o que é aquela coisa azul nas costas dele. Usado conta a ela sobre sua aventura na floresta, mas ela só quer saber se pode tocar no urso. Usado a deixa e promete curá-la se ela for mordida. Suzune se considera a heroína da pequena história delas, então tem certeza de que os animais devem amá-la. Ela está muito enganada, porém, pois Blerne hilariamente dá um tapa na mão dela. Usado tenta animá-la dizendo que Bliren é apenas tímido e a faz chamar o nome dele. Suzune educadamente pede a Bliren para ser amigo dela, mas ele apenas come a mão dela em vez disso. Usado não a anima nem um pouco desta vez e sugere que ela pode ter uma alma corrompida. Usado faz Blurin soltá-la, mas Blurin apenas começa a comer a mão dele agora, e Suzune se pergunta se Usado também tem uma alma corrompida. Após a pequena rotina cômica, Usado percebe que as mãos de Suzune estão todas machucadas, e ela explica que é por ter se esforçado muito no treinamento. Usado a lembra que ela precisa tratar os ferimentos adequadamente, então ele a cura. Suzune fica maravilhada, e ela se pergunta se Usado realmente veio só para vê-la. Usado aponta que veio ver os amigos dela, mas isso obviamente não é o que ela queria ouvir. Suzune revela que Kazuki saiu do reino para ganhar experiência lutando contra monstros com Sigilos e os outros. Sigilos informa Kazuki que o Senhor dos Demônios atacará em breve, e eles certamente trarão forças mais poderosas desta vez. Siglas aponta, no entanto, que eles têm ele e Suzane agora, então o moral das tropas está nas alturas porque eles são heróis.
Siglas tem certeza de que serão vitoriosos, mas Kazuki parece ter dúvidas. Ele se recompõe, porém, e promete fazer o seu melhor. Nesse momento, eles encontram alguns monstros e se preparam para a batalha. Quando Kazuki voltar, será a vez de Suzune ganhar experiência. Usado já sabe que ela vai se divertir muito, mas ela gostaria que ele se preocupasse com ela. Usado diz que se preocupa, mas Suzune aponta que ele não parecia realmente se importar, e eles dão boas risadas. Usado vai embora, e Suzune se pergunta se Usado percebeu o quão confortável ele ficou com ela. Enquanto Usado corre, ele pensa em como todos estão se preparando para a guerra, ele quer poder ajudá-los. Em seu antigo mundo, tudo o que ele podia fazer era admirar pessoas que podiam fazer coisas que ele não conseguia. No entanto, ele não é mais essa pessoa fraca. Naquela noite, Rose fica feliz em saber que o treinamento de Usado está indo bem, mas ele explica que ainda precisa correr mais para se acostumar. Usado a impede de sair, pois quer falar sobre o que ela disse antes. Ele aponta que mal sobreviveu ao monstro cobra, então ficou aterrorizado quando ela mencionou o exército do Senhor dos Demônios. Ele não queria pisar no campo de batalha, mas hoje encontrou um sentimento ainda mais forte que o medo. Ele percebe agora que pode lutar, mas se recusa a tirar vidas. Ele jura salvar quem puder e declara que é porque ele faz parte da equipe de resgate. Era exatamente isso que Rose queria ouvir, já que eles estão saindo para salvar pessoas. O trabalho dele é pegar os feridos que o inimigo está prestes a finalizar. É também manter vivos aqueles à beira da morte, mesmo que isso signifique arriscar a vida. Rose quer que ele continue defendendo esses ideais, pois é assim que a equipe de resgate deve ser. Este foi o primeiro momento em que Usato realmente se sentiu parte da equipe de resgate. Na manhã seguinte, Rose revela que o rei enviou uma mensagem. Ele quer que Usado vá para que ele possa se juntar ao treinamento de Suzune fora do castelo. Usado fica surpreso, mas vemos que Suzune não poderia estar mais pronta. Usado se pergunta por que ele tem que se juntar a Suzune e aponta que Kazuki tinha Siglitz com ele. Rose explica que Usado deveria ter se juntado a Kazuki também, mas ele acabou de voltar da floresta. Ela garante ao Usado que ele estará lá apenas caso precisem de um curandeiro, e ele deve voltar para casa em 3 dias. Suzune fica feliz em ver Usado, mas ainda mais animada por ter Bluren se juntando a eles. Ela assume que ele trouxe o urso para que eles possam aprender a se conectar, mas não é o caso. Usado só o trouxe porque Bluren não gosta de mais ninguém. Suzune então apresenta Haruko, o cavaleiro, e Korin, o mago. Usado reconhece esse cara, e acontece que ele costumava ser apenas um mero personagem secundário que ficava de guarda no portão do castelo. Rose explica a Suzune que a magia de cura de Usado não é onipotente. Ela pode curar ferimentos e curar veneno, mas não pode trazer pessoas de volta dos mortos. Ela diz a eles para não tomarem isso como certo, e Suzune entende completamente. Rose tem certeza de que eles ficarão bem, já que Suzune foi treinada por siglas e Rose não tem nada a dizer a Usado. Usado sabia que ela não teria nada de bom a dizer de qualquer maneira, então Rose os deixa em paz. Suzune percebe que Rose é muito forte, mas Usado não sabe o que ela quer dizer. Suzune apenas deixa pra lá e eles partem para começar o treinamento. De volta ao castelo, Sully fica preocupada ao ver Kazuki praticando seus golpes de espada. Ela aponta que ele acabou de voltar do treinamento, mas ele assegura que descansou bastante. A tímida Sully fica feliz, mas pede que ele se cuide, e ela vai embora. Suzune conta a Usato sobre o quão exausto Kazuki estava depois do treinamento, mas Kazuki diz que a experiência definitivamente valeu a pena. Ele lutou contra um monte de monstros em uma clareira pela escuridão de Linger, e é exatamente isso que eles farão também. Usado acabou de voltar de lá, e ele se pergunta se Bliren sente falta de casa. Suzune quer aproveitar o fato de Bliren estar dormindo para acariciá-lo, mas Usado cuida do seu garoto. Suzune não gosta de como ele está falando com ela e a empurrando para trás, então ela se pergunta se ele se tornou algum tipo de misógino. Bliren finalmente acorda, mas ele está claramente ainda bem sonolento enquanto tenta andar. A genial Suzune aproveita qualquer chance que tem para se aproximar de Bliren, então ela se oferece para carregá-lo nas costas. Usato acha que é uma péssima ideia, mas Suzune adora o quão fofo Bliren é. Sua alegria dura pouco, porém pois seu corpo desaba sob o peso do grande filhote. Depois que Usato a cura, Korin detecta múltiplas entidades à frente deles. Haruka diz aos outros para recuarem, e alguns bandidos aparecem desapontados por terem sido encontrados. Eles estavam planejando uma emboscada, então decidem tentar roubar nosso grupo. Haruka se recusa a entregar qualquer mercadoria, mas os bandidos apontam que eles estão em grande desvantagem numérica. Usado dá uma olhada naquele bando patético e pensa em como eles não são nada intimidadores. Usado garante a Suzune que eles não são uma ameaça, mas ela está apenas maravilhada em ver bandidos pela primeira vez. Os caras estão apavorados ao ver um urso azul, mas percebem que é apenas um filhote. Esses caras horríveis decidem pegá-lo e esfolá-lo vivo, mas Suzune instantaneamente vem em sua defesa. Usado fica impressionado que Suzune usou um ataque tão poderoso enquanto conseguia não tirar a vida do cara, e ele a encoraja a ir com tudo. Os bandidos decidem evitar os ataques mágicos se aproximando.
Usato trata Suzune como um Pokémon e a instrui a usar Thunderbolt. Suzune facilmente destrói os bandidos, mas ela não gosta de ser tratada como Pikachu. Iruko se junta à luta, mas eles são interrompidos por uma horda de javalis. Isso é chocante, já que eles vivem muito mais fundo na floresta, e Blurin tem que intervir para afastar alguns deles. Usado leva um golpe enquanto protege Suzune, e usa sua magia de cura para amortecer a queda. Eles acabam caindo por algumas árvores e em um rio, mas Suzune está em mau estado. Usado percebe que este é o mesmo rio em que ele pulou antes e se lembra que há uma cachoeira à frente. Ele diz a Suzune para respirar fundo e apaga. Fora do rio, Suzune vê que Usado não está acordando, então ela jura levá-lo para um lugar seguro. Ela planeja retribuir a dívida por ele tê-la salvado, mas Usado revela que acabou de acordar e está bem. Ele está apenas um pouco envergonhado agora, mas ela também. Usado explica que estava apenas tirando um descanso depois de tirá-la da água, mas tudo está bem agora. Usado a cura enquanto ela se desculpa, mas ele explica que não gostaria de estar preso com mais ninguém além dela. Usado então explica que Rose os deixou nesta floresta antes, e ela está cheia de monstros que fazem aqueles javalis que eles acabaram de ver parecerem animais de estimação. Uma verificação de seus suprimentos revela que eles nem têm comida suficiente para durar uma noite. Suzune acha que eles deveriam priorizar escapar da floresta se ela for realmente tão perigosa quanto ele diz, mas Usado aponta que logo vai escurecer. Pode chover também, então eles precisam encontrar um lugar para acampar para a noite. Usado diz que eles podem dormir em um galho de árvore como ele fez antes, mas Suzune revela que nunca escalou uma árvore. Ela sempre quis, mas nunca teve permissão. Usado se pergunta se ela foi criada por pais rigorosos e decide que eles podem simplesmente se abrigar da chuva em uma pequena caverna. Usado recomenda que ela tire as roupas molhadas, mas ela os faz prometer não espiar primeiro. Depois, Suzune usa sua habilidade de raio para pegar alguns peixes. Ela então a usa para iniciar um fogo e Usato não poderia estar mais feliz em tê-la por perto. Suzune senta-se desajeitadamente longe de Usato e percebe que ele está ainda mais musculoso do que antes. Nesse momento, alguns macacos venenosos aparecem. Usado só leu sobre eles, e esta é a primeira vez que ele os vê pessoalmente. Suzune acha um dos filhotes fofo, e Usado explica que eles não são agressivos. Ele a avisa para não tocá-los, pois são venenosos, mas Suzune já está acariciando. Ela aceitou que este é o preço a pagar por desfrutar de sua fofura, mas o macaquinho a morde. Suzune aponta com confiança que ela estava certa, já que não há nada a temer, mas ela desmaia. No castelo, o familiar de Korin informou ao rei que Suzune e Usado desapareceram. O rei não ia contar a Kazuki, mas Sully o fez. O rei explica que a equipe de busca estará pronta amanhã, mas Kazuki não está satisfeito com isso. Kazuki parte para procurar ele mesmo, mas Rose o impede. Ela explica que Suzune e Usado provavelmente estão juntos. Isso significa que não há nada com que se preocupar, pois Usado é seu subordinado, e ele não morrerá tão facilmente. De volta à floresta, Usado está se divertindo muito mais com Suzune por perto, pois sobreviver desta vez é moleza. Suzune não gosta de ser falada como se fosse um equipamento de camping, mas Usado realmente a aprecia por estar lá. Usado decide que eles devem se revezar dormindo, então ele a deixa ir primeiro. Ela se recusa, porém, e diz a Usado para dormir, já que ele deve estar cansado de toda a cura que tem feito. Enquanto começa a chover, Suzune verifica se Usado já está dormindo, mas ele ainda está acordado. Suzune se pergunta se ele algum dia quer ir para casa, o que ele quer, mas ele explica que também tem um motivo para ficar. Suzune não hesita em dizer que não quer voltar, e se surpreende que Usado não pergunte por quê. Ela quer que ele peça, mas Usado acha que já sabe. Ele assume corretamente que é porque ela prefere este mundo. Suzune explica que sente que não lhe resta mais nada em seu antigo mundo. Sua família, seus amigos e até seu antigo eu, ela jogaria tudo fora para ficar neste novo mundo. Ela esperou a vida inteira por uma chance de ser livre, e neste mundo nada aprende. Suzune trocaria qualquer coisa por essa liberdade, e ela fica surpresa quando Usato entende. Ela pensou que ele ficaria desapontado com quem ela realmente é, mas Usato explica que ele também estava cansado de seu antigo eu, cansado de sua vida comum e de seu eu passivo. Quando eles chegaram, Usato só não queria atrasar seus dois amigos. No entanto, agora ele está determinado a protegê-la, Kazuki e o povo do reino como membro da equipe de resgate. Suzune entende e proclama que quer proteger o povo como uma heroína. Eles fazem um pacto para esquecer seu antigo mundo e proteger seu aqui e agora. Suzune fica maravilhada com quanto seu garoto cresceu, e Usado aponta como ela é muito mais acessível agora. Usado costumava pensar que ela era apenas uma garota perfeita, mas Sune fica surpresa, já que ele a tratou de forma bem casual. Ela não se importa, pois prefere estar perto dele a ser admirada de longe. As coisas ficam um pouco estranhas, então Usado vai dormir, mas Suzune o provoca por ficar nervoso. Suzune fica feliz por eles terem tido sua pequena conversa e deseja a ele uma boa noite. Na manhã seguinte, nosso casal procura uma saída da floresta, mas sente que uma fera se aproxima. Essa fera acabou sendo apenas Bliren, que acaba sufocando Usado. Iruko está com ele, mas também exausta.
Quando ele se recupera, Iruko explica que eles estavam patrulhando o perímetro da floresta quando Blyren saiu correndo sozinho. Eles o perseguiram, e agora percebem que Blurin deve ter sentido o cheiro de Usato. Nesse exato momento, Blurin sente outro cheiro, e Usato explica que este era o lar de Blurin. Ele conta a trágica história do que aconteceu com os pais de Blurin, e todos sentem pena do pequeno filhote. Blyren está claramente pronto para ir embora, e Suzune aponta que ele parece ter tomado uma decisão. Blyren deve saber que seu lugar agora é ao lado de Usado. É hora de ir para casa, e eles declaram que irão para onde pertencem. Usado e Suzune retornam ao castelo, onde o rei fica feliz em vê-los de volta da floresta. Suzune pede desculpas por fazê-lo se preocupar, mas o rei explica que ele deveria ser o único a pedir desculpas. Ele pede desculpas por ter envolvido Usado em tudo isso, mas nosso garoto se acostumou a estar em situações como essas. Usado rapidamente percebe que estar acostumado a situações extremas pode parecer ruim para Rose, então ele mente e diz que estava falando sobre seu antigo mundo. O rei está ansioso para saber como está o treinamento da equipe de resgate de Usato, e nosso garoto mente novamente e diz que tem sido tudo um mar de rosas. Usato fica chocado com o rosto de Rose, pois parece que ele disse exatamente o que ela queria, e ele se pergunta se foi condicionado por ela em um nível psicológico. Os dois são dispensados, mas Rhodes e Siglas são instruídos a ficar para trás. O rosto desse cara estava bem sombrio, então Usato se pergunta sobre o que eles estão falando. Kazuki chega, mas ele acha que Usato está se comportando de forma muito casual. Ele estava muito preocupado com eles, e Seldi explica que Kazuki estava pronto para sair correndo do castelo por eles. Suzune o chama de imprudente, mas Usado a lembra que foi ela quem foi mordida por um macaco envenenado. Usado tenta compartilhar a pequena história, mas Suzune está muito envergonhada para deixá-lo. Kazuki conta a eles como Rose o assegurou que eles ficariam bem na floresta, mas Usado pensa que o que ela provavelmente quis dizer foi que a floresta é modo fácil em comparação com o treinamento dela. Kazuki ficou maravilhado com a confiança que ela tinha em Usado, mas Usado pensa que ele é apenas um garoto puro e inocente por aceitar as palavras de Rose ao pé da letra. Usado pediu que ele nunca mudasse e declarou que apenas ele e Rose precisam ser corrompidos. O grupo se separa e só lhe aponta o quão próximos eles estão. Kazuki assume que ela quer dizer Suzune e Usado, mas ela explica que estava falando de todos eles. Kazuki parecia estar se divertindo muito com eles ali, e ele aponta que é porque eles já eram amigos antes de vir para este mundo. Celia gostaria de ser uma amiga deles, então ela pediu a Kazuki para não se dirigir a ela mais formalmente. Ela pede desculpas por ser tão insistente, mas sua mensagem é recebida, e Kazuki concorda em chamá-la apenas de Celia a partir de agora. No castelo, o rei explica que eles interrogaram os bandidos que atacaram o grupo de Usato. O ministro Sérgio revela que esses bandidos notaram muito menos monstros do que o normal naquela área. Logo depois, eles foram atacados por uma manada de falbores na floresta. Essa informação surpreendente significa que os monstros devem estar fugindo das planícies para a floresta. Eles estão fugindo de algo horrível, e Siglas prevê que é um exército de um Senhor Demônio. Ao contrário de sua batalha anterior, o Senhor Demônio não o subestimará novamente, então eles provavelmente atacarão com tudo que tem à disposição. O rei manda os homens informarem os outros encarregados da guerra para estarem prontos, e ele também tem um pedido para Rose. Isso não é algo que ele normalmente pediria ao líder da equipe de resgate, mas Rose diz que está preparada. Ela já determinou que o rei quer que ela descubra até onde o exército do Senhor Demônio chegou, e ele pede desculpas por pedir algo tão perigoso. Rose já sabe que ela é a pessoa mais rápida em todo o reino, então ela concorda em ir. O rei tem outro pedido e pede que ela retorne ao seu posto de comandante do batalhão. Rose se recusa e explica que carrega mais culpa do que ele parece perceber. O rei a lembra que ela foi a primeira curandeira a ser nomeada comandante de batalhão, e ele se pergunta por que ela é tão dura consigo mesma. Ele então percebe que ela não se perdoou. Ela explica que aceitou as mortes de todos os seus subordinados e o fato de que nenhuma quantidade de cura os trará de volta. A cicatriz que foi gravada em seu olho direito nunca deixará esquecê-los. O rei tenta explicar que não é o fardo dela carregar, mas ela aponta que eles morreram porque ela era muito cheia de si. Isso a cicatriza como punição e nunca deixará esquecer seus pecados. É por isso que ela criou a equipe de resgate não para lutar, mas para se concentrar em salvar vidas. O rei aponta que a equipe de resgate salvou muitas vidas na guerra de 2 anos atrás, mas isso não é suficiente para Rose. A equipe de resgate tem outro propósito também, e ajudá-la a encontrar um subordinado que não morra. O rei aponta como isso não é humanamente possível, mas Rose explica que é para isso que serve todo o treinamento, magia de cura que determina empurrar o corpo além dos limites, e uma vontade de ferro que nunca se curva diante de um oponente. Ela tem procurado alguém que tem essas 3 características, e essa pessoa é Usado. Ele tem instintos de sobrevivência, adaptabilidade e vontade de viver. Além de tudo isso, ele continua a enfrentá-la, e ele nunca desistirá. Ele é um pirralho atrevido e a lembra dos caras que não estão mais com eles.
É por isso que ela está determinada a torná-lo o curandeiro ideal. Rose pede desculpas por se empolgar com seu pequeno discurso e segue para a fronteira. Naquela noite, Usato descobre que Rose deixou uma carta para ele. Ela revela que não haverá treinamento amanhã, e em vez disso ela quer que ele entregue outra carta. Rose disse aos caras que não estará lá para o jantar, então Usato se pergunta onde ela está. Em outro lugar, os demônios estão construindo uma ponte, e Emilia exige que seus subordinados deem tudo de si pelo Senhor Demônio. O Cavaleiro Negro observa isso e declara que ela está sendo muito entusiasmada. Isso incomoda, mas Emilia o lembra que ela é sua oficial comandante. Ele aponta que eles estavam no mesmo nível no segundo exército, mas as coisas são diferentes agora, e Emilia exige que ele a obedeça. O Cavaleiro Negro concorda a contragosto, e Amelia diz a Hiraleuk que a ponte estará completa em poucas horas. Assim que estiver pronta, sua invasão do Reino Linger poderá finalmente começar. Nesse exato momento, os demônios descobrem que um batedor Linger apareceu, mas Amelia não se importa. Quando este batedor espalhar a notícia, já será tarde demais. Esta senhora claramente não tem ideia de quem é realmente este batedor, pois Rose lança um tronco de árvore inteiro para destruir a ponte deles. O tronco da árvore foi arremessado de muito longe, e Amelia fica furiosa quando percebe que foi Rose. Esta era apenas uma missão de reconhecimento para Rose, mas ela está feliz por ter ganhado tempo para eles. No dia seguinte, Usato vai entregar a carta, mas não consegue entender por que as pessoas estão olhando para ele mesmo quando ele não está com Blur. O velho mercador se oferece para lhe dar algumas frutas, mas ele não tem tempo. Ele decide voltar mais tarde, e a garota assustadora de antes o encara. Usado chega para entregar a carta, e Uru tenta se lembrar do nome dele, pois seu irmão Orga falou sobre ele. Ela eventualmente se lembra e se apresenta. Usado está na clínica Flare, e ela é administrada por Orga e Uru. Orga está examinando um paciente, e Usado se sente um pouco estranho quando Uru deixa dar uma olhada. Eles precisam ficar quietos, pois Orga está se concentrando, e Usado fica maravilhado ao ver a intensidade da cor da magia de cura de Orga. Seu fluxo também é muito suave, o que Usado nota que não se parece em nada com o seu. Orga conserta o garoto, mas o garoto se pergunta quem são os estranhos que os observam. Depois, Earl se pergunta como todos na equipe de resgate estão, e Usato explica que eles ainda estão andando por aí com caras de vilões feios. Usado se lembra de ter ouvido que ela fazia parte da equipe de resgate, mas ela explica que, ao contrário de Usado, ela não conseguiu acompanhar o treinamento. Ler a carta claramente incomoda Orga, mas ele mantém isso em segredo. Uru então explica que Rose colocou tudo no treinamento dela e de seu irmão quando eles se juntaram à equipe. Eles estavam muito animados com isso, mas não deu certo. Uru não só lutou para acompanhar, como também ficou com muito medo de Rose. Rose parecia desesperada na época, mas Uru aponta que ela parece muito mais feliz agora. Usado tem uma visão bastante cínica de Rose, porém, e pensa que ela está feliz apenas porque tem um novo saco de pancadas. Nesse exato momento, Orga é informado que alguém caiu de um telhado enquanto tentava consertá-lo. Outras duas pessoas ficaram feridas também, então Orga pede a Usado para ir com eles. Quando eles chegam, Usado quer ouvir o plano de Orga, mas o médico está exausto. Eles eventualmente começam a curar, mas Usado pensa que, além dele, ele só curou Orga e Suzune. Os ferimentos deles nem eram tão graves, mas ele percebe que se a guerra realmente estourar, então ele provavelmente terá que tratar ferimentos ainda mais graves do que os que ele enfrenta agora. Pior ainda, ele terá que fazer isso no meio da batalha. Orga lembra Usado para manter a calma e explica que quem Usado trata ou onde ele os trata não importa. Usado tem o poder de curá-los, então Orga diz a ele que ele só precisa acreditar que pode fazer isso. Essas palavras lembram Usado que até Rose acredita nele, então ele começa a acreditar em si mesmo também. Isso acalma Endan bastante, e ele consegue curar o idiota que caiu do telhado. Depois, os irmãos elogiam nosso garoto por um trabalho bem feito, e Orga até pede para ele passar um tempo para ajudar. Usado concorda e vai para casa. Ururu acha que Orga parecia muito legal ao dar conselhos a Usado, mas Orga fica muito sério. A carta revelou que o exército do Senhor Demônio está perto e eles foram convocados para a guerra. Usado não tem experiência de guerra, então ele deve confiar em uma confiança absoluta em suas próprias habilidades. Orga está confiante de que Rose sabe o que está fazendo, mas ele declara que fará tudo o que puder também. A guerra está começando, mas Orga garante à irmã que tudo ficará bem. Usado vai coletar essa fruta, mas se pergunta se uma garota está perdida quando ela o para. Esta garota estranha diz que Usado é o único que poderia vê-lo, e é por isso que este é um futuro que ele pode mudar. Usado não tem ideia do que essa garotinha está falando, mas sua confusão se transforma em choque quando o olho dela começa a brilhar. Usado então vê imagens chocantes de guerra, e o que é ainda mais horrível é que ele vê o Cavaleiro Negro matar seus amigos. O coração de Usado bate rapidamente, e ele está tão horrorizado que mal consegue se mover. A garota explica que acabou de lhe fazer um grande favor e ele agora tem o dever de retribuir. Usado ainda não consegue acreditar no que acabou de ver, e a misteriosa garotinha simplesmente foge.
Usado persegue a garotinha, pois está determinado a questioná-la sobre por que ele viu a morte de seus amigos. A garota o observa de perto e pensa que Usado é o único que pode mudar o futuro. Usado pergunta a um guarda se ele viu a garotinha raposa, mas ele não viu. Rose chega para assustar o cara, então Usado sente pena dele por estar aterrorizado com Rose. Usado consegue entendê-lo, pois Rose o maltrata. Ela quer ouvir mais sobre o quão assustadora ela é, mas Usado consegue mudar a conversa para onde ela esteve. Rose revela que destruiu uma ponte que o exército demoníaco estava tentando construir enquanto ela fazia reconhecimento. Usado tem uma boca muito esperta, pois aponta que ela fez muito mais do que apenas reconhecimento, mas isso só faz com que ele seja maltratado novamente. Rose explica que já viu a garota raposa antes, e ela apareceu lá há 2 anos. A garota raposa tem apenas 12 anos, mas de alguma forma conseguiu escapar de bandidos e sequestradores para chegar à capital. Meio-humanos como ela são extremamente valiosos para bandidos, pois são cobiçados por sua aparência física. Mais importante ainda, alguns até têm aptidão para magia rara. Usado se pergunta se essa magia rara é capaz de mostrar às pessoas visões do futuro que elas esperam que nunca aconteçam. Rose revela que há rumores de Homem-Esfera que podem usar magia chamada precognição. Eles são extremamente raros, e mesmo que existissem, seriam bem guardados de volta nas Terras das Feras. Rose investiga mais sobre por que ele quer saber, mas Usado finge que estava apenas curioso sobre o povo fera, pois leu sobre eles em um livro. Naquela noite, o rei agradece a Rose por ganhar tempo, mas ela aponta que o exército demoníaco provavelmente construirá outra ponte em breve. Levará apenas alguns dias para terminar, então o rei decide informar os soldados e cidadãos sobre a invasão. Ele fará isso amanhã, mas quer falar com Suzune e Kazuki antes que a noite acabe. A caminho de ver o rei, os amigos de Usado encontram Celia. Kazuki tem uma interação bem estranha com ela, e depois de trocar cumprimentos, eles se despedem. Suzune se pergunta o que aconteceu entre eles, mas Kazuki diz que não foi nada. Em outro lugar, Usado descobre que não consegue dormir. Ele não para de pensar na visão e em como, se for o futuro, não há nada que ele possa fazer a respeito. No entanto, ele se lembra que a garota raposa lhe disse que ele é, na verdade, o único que pode mudar esse futuro. Nesse exato momento, Usado avista algo lá fora e descobre que é Kazuki. Os dois conversam sobre o quanto tem treinado e Kazuki revela que acabaram de falar com o rei. Eles foram informados de que a batalha com o exército do Senhor Demônio começará em breve, mas ambos já sabiam disso. No entanto, quando Kazuki se imaginou lutando, ele não conseguiu dormir. Ele admite que fugiu do castelo para vir aqui e revela que está com medo de lutar. Não é só agora. Ele estava com medo até quando lutou contra monstros pela primeira vez. Suas pernas congelaram, e ele só conseguiu lutar no último segundo. Foi só quando a luta terminou que ele percebeu o quão levianamente ele estava levando tudo. Ele consegue ver as coisas com mais clareza agora e percebe que o exército do Senhor Demônio fará de tudo para matá-lo. Ele está aterrorizado com isso, mas está sob extrema pressão porque todos contam com ele. Usado quebra a tensão dizendo a Kazuki o quão legal ele é. Usado sempre pensou que ele nunca ficava com medo, mas ele percebe agora que não é o caso. As expectativas daqueles ao redor de Kazuki têm sido um fardo imenso. Usado aponta que Kazuki não precisa realmente corresponder a essas expectativas, e às vezes ele pode se colocar em primeiro lugar. Quanto ao Usado, ele explica com confiança que irá para a batalha. Ele quer salvar aqueles que lutarão contra o exército do Senhor Demônio. Usado, é claro, também está com medo, mas já tomou sua decisão. Kazuki lembra a Usado que ele foi apenas arrastado para isso por acidente, e agora ele pode até morrer. Usado admite que foi trazido por acidente, mas muita coisa aconteceu desde então. Houve momentos difíceis, mas ele também conheceu muitas pessoas que lhe mostraram o caminho. Ele quer ajudá-los, e isso inclui Kazuki. Usado aponta que mesmo que Kazuki não lute, eles serão amigos de qualquer maneira. Essas palavras acabam sendo exatamente o que Kazuki precisava ouvir. Kazuki sai da depressão e declara que lutará para proteger Usado e Suzune. Ele não tem certeza se pode lutar como um herói, mas definitivamente sabe que quer ajudar seus amigos. Kazuki se recusa apenas a assistir e proclama que aceitará seu medo e lutará apesar dele. Ter seus amigos ao seu lado tranquiliza mais do que qualquer coisa, então eles concordam em proteger todos juntos. Usado percebe que acabou de dizer um monte de coisas bregas, mas Kazuki o assegura que é exatamente o que ele precisava ouvir. Depois, Usado espera esquecer seu discurso brega com um pouco de sono, mas Suzune parece rir do bromance deles. Usado diz que está muito cansado para lidar com a zombaria dela, mas ela continua a zombar dele ainda mais. Usado sabe que ela seguiu Kazuki porque percebeu que algo estava errado, mas ela fica feliz em ver que Usado cuidou disso. Usado admite que há uma parte dele que não quer lutar, e Suzune se pergunta se ele não quer que ela lute também. Usado preferiria que ela não lutasse, mas ele sabe que ela já decidiu viver neste mundo. Isso é verdade, então ela sai, pois todos eles têm um grande dia amanhã. No dia seguinte, o rei faz seu anúncio.
É apenas uma questão de tempo antes da invasão do exército do Senhor Demônio, então ele planeja interceptá-los nas pastagens. 2 anos atrás eles repeliram o exército do Senhor Demônio, mas ele tem certeza de que eles ficaram mais fortes desde então. Não será fácil, mas ele lembra a todos que eles também ficaram mais fortes. Ele aponta que eles têm 2 heróis agora, Kazuki e Suzune. Eles também têm a ajuda da equipe de resgate, que desempenha um papel crítico no campo de batalha. O rei conclui seu discurso garantindo que eles vencerão, e todos ficam animados. Mais tarde, Kazuki vai ver Sulia. Ele se desculpa por vir sem avisar, mas ela fica realmente feliz. Ele confirma que eles irão para a batalha, então ela reza por sua segurança. Ele jura proteger o país, mas mais importante, ele promete voltar para vê-la. A chocada Celia espera que ele volte, e os dois se despedem. Em outro lugar, Eru faz carinho em Bliren. Usado a deixa acariciá-lo, mas avisa que Bliren pode não permitir. Urru tem certeza de que eles serão os melhores amigos, mas ela está severamente enganada, pois Bliren lhe dá um tapa na mão. Bliren continua dando tapas nela, então ela fica feliz em ver que um coelhinho apareceu para fazê-la se sentir melhor. Essa garota simplesmente não tem sorte, pois Kokoro se une a Bliren para afastá-la. Usado então tem que impedir Orga de se esmagar até a morte, e eles observam Uru continuar tentando acariciar Bliren. Orga revela que ela está realmente nervosa, pois é sua primeira vez em batalha. Seu comportamento errático é apenas sua maneira de esconder sua ansiedade. Usado é então chamado para ver Rose, mas ele percebe agora que nunca esteve no quarto dela antes. Usado teme que ela tenha decidido torturá-lo, mas ele chega e descobre que ela só quer conversar. Ela quer que Usado explique seu papel no campo de batalha, então ele diz que é curar os feridos com ela na linha de frente. Isso está apenas parcialmente correto, pois o início da batalha será diferente. Os outros membros da equipe trarão os feridos para a retaguarda, e eles os tratarão lá junto com Orga e Uru. Não haverá muitos feridos na linha de frente no início, então eles seriam apenas alvos fáceis lá. Além disso, Rose diz a ele para não curar as pessoas erradas na linha de frente. Usado pensa que ela quer dizer para não curar o inimigo, mas ela o chama de idiota, pois não é isso que ela quer dizer. Haverá pessoas feridas, mas ainda lutando. Ele não deve tentar curar essas pessoas, pois só vai atrapalhar. Caberá Usado usar seu julgamento para decidir quem curar em um momento de aviso. Usado entende completamente, e Rose finalmente lhe dá seu uniforme da equipe de resgate. Ele foi projetado assim porque foi feito para ajudá-los a se destacar no campo de batalha. Nosso garoto Usado não poderia estar mais feliz, então ela diz a ele para vesti-lo. Rose fica feliz que ele ganhou tanto músculo, pois Usado consegue preencher bem o terno por causa disso. Rose o maltrata mais uma vez para explicar que curandeiros não são imortais. Uma vez que morrem, acabou. A única coisa que ele nunca pode fazer no campo de batalha é tomar sua vida como garantida. Usado explica que obviamente não quer morrer, mas isso só faz com que Rose o chame de idiota novamente. Palavras são baratas, pois Rose conhece muitas pessoas que falam como ele e morreram de qualquer maneira. Fazer parte da equipe de resgate significa que ele também deve se salvar, então ele não deve subestimar o valor de sua própria vida. Rose não quer ouvir nenhuma conversa de autossacrifício dele, onde ela promete acabar com a vida dele antes do inimigo. Usado ouve sua mensagem clara e alta e declara com confiança que salvará a todos, incluindo a si mesmo. Ela questiona se ele realmente consegue fazer isso, mas ele lembra Rose que foi ela quem lhe disse para expressar seus ideais. Usado pensa na visão que viu e determina que não importa se é realmente o futuro. Ele sabe o que deve fazer, e isso é não deixar Kazuki ou Suzune morrerem, não importa o que. Mais tarde, nossos heróis vão para um acampamento onde se prepararão para a batalha. Está demorando um pouco demais para chegar lá para o gosto de Uru, mas eles têm que chegar a uma distância segura do reino antes que possam lutar. Usado se pergunta como são os demônios, então Rose explica que eles se parecem com humanos, mas são mais fortes e têm mais mana. Isso não é verdade apenas para seus oficiais comandantes, pois até seus soldados regulares são muito fortes. Rose se pergunta se ele está com medo, mas nosso garoto Usado aponta que ele conhece alguém muito mais assustador. Rose não consegue acreditar que um pequeno bocudo que veio a este mundo por acidente se tornará tão forte quanto ele. Usado a lembra que ela o submeteu a um treinamento insano para chegar a esse ponto, e ele admite que no início ele estava apenas tentando superá-la. Usado se prepara para ser repreendido por sua boca esperta, mas ele se surpreende quando isso nunca acontece. Isso ocorre porque Rose ficou muito séria, e ela se lembra de sua antiga equipe. Um olhar para 5 anos atrás mostra quando Rose era comandante do batalhão dos Cavaleiros Linger. O reino acabou de receber um relatório de avistamentos de demônios nas pastagens perto da escuridão de Linger. O rei emite uma ordem para que guardas protejam mercadores que passam por lá, mas ele aponta que os demônios são muito mais fortes que os humanos, e o contato com eles deve ser evitado a todo custo. Syglas e Rose temem que os demônios estejam planejando invadir, então Syglas planeja ter suas tropas prontas caso aconteça. Rose está em profunda reflexão enquanto planeja preparar seu batalhão também, então ela ignora uma garota tentando chamar sua atenção.
Rose repreende essa garota chamada Owl, mas Owl fica chateada, pois Rose poderia ter rachado seu crânio. Owl se pergunta quão séria é a situação demoníaca, mas Rose a repreende novamente por ouvir secretamente uma reunião ultra-secreta. Rose assegura que a situação não é tão grande assim, e Owl tem certeza de que eles poderiam lidar com isso de qualquer maneira. Rose a lembra de nunca subestimar seu inimigo, e ela decide que supervisionará o treinamento de todos mais tarde. Essa é a última coisa que Owl quer, então ela tenta lembrar Rose que ela tem muitas outras responsabilidades para lidar. Eles voltam para casa, e Rose declara que é hora de colocar todos em forma novamente. Os outros cavaleiros culpam a Owl por trazer essa tortura sobre eles, e eles descontam suas frustrações nela. A Owl implora por ajuda, mas Rose apenas a ignora. Uma semana depois, mais relatórios revelam que os demônios estão atacando monstros em seu território, então Rose é enviada para investigar. Rose informa seus cavaleiros sobre esta missão, e ela explica que lhe foi dito que há de 10 a 30 inimigos. A Owl tenta encorajar o grupo, mas eles ainda a culpam pela semana intensa de treinamento que acabaram de passar. A Owl tenta apontar que eles estão mais fortes por causa disso, mas isso só os deixa mais chateados. Rose sabe que Kokuro seria capaz de detectar monstros para eles, mas esta missão é muito perigosa, então ela decidiu que sua amiga Coelhinha terá que ficar em casa desta vez. Rose revela a todos que ela se juntará a eles nesta missão, e todos ficam animados, pois são invencíveis quando o comandante luta com eles. Eles poderão lutar com tudo, pois Rose pode curá-los sempre que se machucarem. A Owl os encoraja a dar o seu melhor, e eles finalmente concordam com ela. Na manhã seguinte, Rose e seus cavaleiros atravessam a floresta. Eles não encontram nada no primeiro dia, então Will explica que o comandante decidiu que eles explorarão o lado oeste da floresta. Essa área é bem perigosa, então eles terão que deixar seus cavalos aqui, mas os outros se perguntam se deveriam verificar as outras áreas primeiro. Owl afirma que não é necessário, pois ela tem um pressentimento de que algo está no lado oeste. Os outros pensam um pouco, mas concordam felizes em fazer o que ela diz, pois a respeitam como sua vice-comandante. É hora de descansar, então Rose decide que ficará de guarda. Todos dormem, mas Rose percebe que Coruja ainda está acordada. Rose se oferece para nocauteá-la, mas Coruja tem algo a perguntar. Ela quer saber por que Rose a escolheu como vice-comandante. Coruja acha que é bem comum, sem nada de especial nela. Rose treinou todo mundo para ser o melhor, mas Coruja aponta que ela só faz favores. Rose diz que Coruja não errou em nada, então não tem do que reclamar. Coruja explica que sempre faz o seu melhor desesperadamente, e fica chocada quando Rose revela que é por isso que um dia poderá entregar o título de comandante a ela. Coruja surta porque acha que as outras enlouqueceriam, e pensa em como era antes. Coruja sempre foi teimosa e nunca ouviu ordens que não gostava. Ninguém conseguia controlá-la, e sempre que alguém reclamava, ela os calava com sua força. Coruja era famosa por ser uma cavaleira forte que não obedecia seus superiores. Coruja então conheceu Rose, mas continuou a mesma pessoa teimosa. A única diferença era que Rose não a deixava pisar nela. Rose a espancou quando Coruja não obedeceu, e a perseguiu quando ela tentou fugir pela fronteira. Então, quando Coruja tentou socá-la, Rose atingiu tão forte que ela perdeu a consciência junto com todas as memórias do incidente. Rose não se lembra de tê-la atingido tão forte, mas Coruja acha que ela está brincando. Coruja explica que nunca quis que Rose a superasse. Não importava o quão difícil fosse o treinamento, ela sempre quis ter sucesso e odiava perder. Para Rose não pareceu muito, mas foi uma mudança enorme para Owl. Ela nunca teve alguém cuidando dela até o fim sem desistir. Todos os outros acabaram se cansando, mas Rose continuou desafiando-a. Owl acha que os outros cavaleiros sentem o mesmo. Rose os entende melhor, por isso é a única que pode ser a comandante deles. Rose a chama de pirralha que não quer sair do ninho, e Coruja fica chocada com a resposta dela ao seu discurso tocante. Rose concorda que os entende melhor, por isso deve ser confiável para escolher a próxima comandante. Ela explica que não escolheu Coruja ao acaso. Ela escolheu porque ela nunca desiste e sempre olha para frente. Essa mentalidade é a base sólida em que os outros se apoiam. Enquanto a Owl continuar sendo ela mesma, os outros a seguirão. A Owl parece finalmente estar entendendo, mas Rose só quer tirar o sorriso bobo do rosto dela. Rose aponta que o mundo está sempre mudando, então Coruja terá que aprender a aceitar isso. No entanto, o fato de ela ter sido comandante deles nunca mudará. Não há necessidade de pensar tão profundamente, então Coruja finalmente entende. Rose diz às outras que é hora de dormir, e Coruja fica chocada ao ver que todas estavam ouvindo. Todas declaram o quanto confiam em Coruja e apontam que sempre a escutam quando importa. A envergonhada Coruja quer que todos os elogios acabem, então ela ameaça espancá-las antes que os demônios o façam. Na manhã seguinte, encontram sinais de demônios caçando monstros. Virlinger só para caçar monstros não faz muito sentido, então se perguntam se estão fazendo isso só por diversão. A Wally suspeita que deve haver algum outro motivo, mas são interrompidas por um barulho alto. Encontram alguns demônios por perto, mas são descobertas instantaneamente.
Rose diz às outras para ficarem para trás e exige saber o que os demônios estão fazendo em seu território. O demônio explica que na verdade não gosta dessa missão, mas tem que cumpri-la, pois se beneficiará muito no futuro. Ele se recusa a explicar mais, então Rose diz para eles irem embora. Se voltarem para casa quietos, ela deixará todo o resto passar. O demônio fica impressionado com a audácia dela, mas declara que não pode permitir que vivam. Rose deixa Al no comando e explica que não poderá dar ordens enquanto luta com o líder demônio. A batalha começa e Al declara que mostrarão aos demônios o poder do trabalho em equipe deles. O demônio tenta um ataque, mas Rose mostra sua velocidade insana e o joga para trás. O demônio nem tem tempo de pensar, pois Rose segue o ataque rapidamente e eventualmente o manda voando. Rose já sabe que não consegue acertá-lo bem, pois este demônio conseguiu manipular o vento em uma fração de segundo. Rose deixa o resto de suas cavaleiras e vai atrás do líder demônio. Ela luta contra ele e para seu movimento lançando árvores gigantes nele. Rose choca esse cara com sua barragem implacável de ataques, mas ele ainda não está nem perto de terminar. Rose continua atacando, então o demônio admite que nunca viu um humano com sua velocidade. Ela não tem interesse em conversar, só quer esmagar a cara dele. O demônio a cerca com suas lâminas de vento, mas Rose está tão confiante quanto sempre. O demônio acha que ela é estúpida por arriscar a vida cruzando a parede de lâminas de vento, mas fica chocado quando Rose começa a se curar. Ele agora percebe qual é a magia dela, mas é tarde demais, pois ela acerta um soco. O demônio agora sabe que ela é uma curandeira. Sua imensa força física e alta velocidade de cura tornam uma forte lutadora corpo a corpo. Ele a reconhece como um monstro, e eles se apresentam. O nome desse cara é Nero. Ele invoca sua arma e declara que agora matará Rose. Rose não tem medo algum e proclama que vai derrubar esse cara antes que ele possa. De volta a outra luta, um cara usa uma habilidade para colocar um demônio para dormir. Coruja também acerta um ataque e declara que precisam mostrar o poder da unidade pessoal de Rose. Rose está ocupada lutando contra Nero e percebe que sua espada demoníaca está imbuída de uma maldição. Ela não pode deixar que a toque, não importa o que. Nesse exato momento, Nero consegue cortar seu rosto, mas ela acerta um contra-ataque. Ele é jogado de volta perto das outras e Rose se cura. Ela sabe que Nero ainda não acabou, então exige que ele se levante. Nero fica impressionado com ela e seus subordinados. Eles são muito habilidosos e o grupo mais problemático que ele já encontrou. Nero pensou que verdadeiros heróis não existiam mais entre os humanos. Ele mudou de ideia, no entanto, pois Rose e seu grupo se tornaram seu maior obstáculo. A espada de Nero começa a brilhar com escuridão, e ele declara que a era em que a raça demoníaca treme diante dos humanos acabará quando seu senhor despertar em breve. Este senhor é impiedoso, selvagem e cruel, mas traz bênçãos e vitória aos demônios. Esse cara choca Rose quando ele libera um monte de poder e afirma que deve derrotar o grupo dela para que possam despertar seu senhor. A luta começa a virar quando um dos subordinados de Rose acerta um ataque, mas ela percebe que o demônio não é afetado. O demônio proclama que eles são simplesmente armas do Senhor Demônio, e se perderem suas vidas, eles os levarão junto. Rose percebe que está em apuros, então corre para sua companheira, mas é parada por Nero. O demônio cumpre sua palavra e tira a vida da garota, horrorizando a todos. Outro membro do grupo de Rose é eliminado, e fica claro que esses demônios não se importam mais com suas próprias vidas. Coruja tenta acalmar todo mundo, mas não adianta, pois mais um de seus camaradas cai. Nero assume o crédito por essa virada na luta, pois aponta que incentivou seus homens a se sacrificarem. Rose o ataca com raiva, mas Nero aponta que ela perdeu a compostura, e ele corta seu olho. Ela tenta curá-lo, mas Nero revela que sua espada corta mana. Sua ferida está amaldiçoada, e ela não conseguirá curá-la. Suas tropas imploram por cura enquanto estão sendo destruídas na luta. Rose tenta acabar com sua luta com Nero, mas não adianta. Ela só consegue ver com o olho, então isso afeta sua noção de distância. Nero avança para um ataque, e ela percebe que é o fim. Nero acerta um ataque devastador, mas Rose fica chocada ao ver que ela sacrificará sua própria vida para salvá-la. Rose fica horrorizada ao ver que toda sua unidade foi eliminada. Rose se sente péssima, pois todos acreditaram nela. Todos pensaram que não morreriam sob sua vigília, e que ela sempre viria em seu resgate. Rose deseja que Coruja tivesse fugido, e se culpa por ser tão fraca. Nero declara que as mortes de seus subordinados não serão esquecidas, e ele vai para finalizar a luta. Nesse exato momento, ele fica chocado quando Rose para sua lâmina. Ela começa a espancar esse cara e o insulta pelo que ele disse. A Rose furiosa aponta que um demônio como ele, que incentivou suas próprias tropas a se sacrificarem, nunca entenderia. Ela continua destruindo completamente Nero e explica que se sacrificar em batalha é a humilhação máxima. Rose assumiu completamente a luta, pois o prende contra uma árvore, e ela declara furiosamente que agora o matará. Rose percebe que seu corpo está prestes a falhar, mas está determinada a ser quem acabará com a vida de Nero. Nesse exato momento, uma jovem Amelia aparece preocupada com Nero, e Rose não consegue entender isso.
Nero é um demônio que sacrifica seus próprios subordinados, então ela não acredita que haja alguém que queira salvá-lo. Rose tenta impedi-la de resgatá-lo, mas essa garota lembra de Al. Elas vão embora, e a verdadeira Al a chama. A Rose, gravemente ferida, se dirige à sua fiel subordinada, e ela diz para ela parar de falar para que possa curá-la. Coruja explica que curá-la será impossível, pois foi cortada muito profundamente. Rose acha isso verdade, pois sua cura falha, mas está determinada a continuar tentando. Coruja diz a ela que é inútil, mas ela afirma que não tem arrependimentos. Ela ficou feliz em lutar ao lado de Rose e sabe que as outras sentiram o mesmo. Rose não acredita no que está ouvindo e se recusa a deixá-la morrer. Coruja usa suas últimas palavras para pedir que Rose nunca mude, e ela morre. Um olhar ao redor do campo de batalha revela o massacre que acabou de acontecer, e Rose grita de agonia. Mais tarde, Rose relata ao rei que o Senhor Demônio será ressuscitado em breve. Rose afirma que não tem mais o direito de se chamar de cavaleira. Por causa disso, ela gostaria que ele a removesse como comandante de batalhão e revogasse sua cavalaria. Todos ficam chocados, mas o rei faz como ela deseja. Mais tarde, a família de um de seus subordinados caídos a aborda. Ela se desculpa envergonhadamente por não ter conseguido protegê-lo, mas eles agradecem por pelo menos tê-lo trazido de volta para que pudessem vê-lo uma última vez. Eles explicaram que seu filho era um delinquente completo, pois passava o dia todo assistindo a vídeos de resumo de anime. No entanto, quando começou a servir Rose, ele se tornou um homem mudado. Rose retorna para sua casa vazia e chora em um canto. Um mês depois, Siglas vai visitá-la, e eles discutem como o rei foi vê-la mais cedo. Seus objetivos são os mesmos, pois estão verificando se Rose não decidiu seguir suas tropas para a vida após a morte. Rose considera por um momento, mas isso apenas chateia Siglas. Rose diz a ele para se acalmar, pois ela não estava falando sério. Rose explica que a maldição do demônio era apenas temporária, então suas feridas estão começando a finalmente cicatrizar. Siglas se pergunta por que ela não fez um esforço para curar seu olho, mas ela não responde. No entanto, quando está sozinha, Rose pensa em como a cicatriz é prova de seu pecado e de ter deixado seus subordinados morrerem. É uma punição, então ela nunca esquece o que aconteceu. Rose decidiu valorizar sua própria vida, pois ela se sacrificou por isso. A questão agora é o que ela fará com ela. Ela considera se vingar e derrotar o máximo de demônios que puder, mas essa não é a resposta. Rose consegue se acalmar e começa a ter memórias de todos. Ela agora percebe o quão fraca ela realmente é e se pergunta o que seus subordinados pensariam dela se a vissem agora. Ela imagina Coruja ao seu lado, e Coruja aponta que provavelmente ririam dela. Coruja repete as palavras que Rose lhe disse perto do fogo e a lembra que as coisas mudam. Ela deve aceitar isso para poder seguir em frente. No entanto, o fato de Rose ter liderado elas nunca mudará. Ambas dizem que não devem pensar demais em tudo, e Coruja fica feliz em ver que ela se lembrou. Coruja lembra de suas últimas palavras, e essas foram que Rose nunca deveria mudar. As outras parecem concordar com Coruja, e a lembram que Rose a socaria bem na cara se as visse agindo como ela está. Rose percebe agora o quão tola foi por focar apenas em suas mortes. Suas subordinadas não eram assim, pois sempre olhavam para frente com sorrisos em seus rostos. Rose sai de sua depressão e jura nunca mais mostrar fraqueza. Suas subordinadas vão embora, e Rose promete ser alguém que todas possam admirar. Rose tira os curativos e declara que sabe o que precisa fazer. Uma batalha massiva contra o Senhor dos Demônios está chegando, então ela decidiu criar uma força que salva vidas. Muitos soldados serão enviados para a perdição, mas ela promete não deixá-los morrer. Sua força precisará de pelo menos 5 pessoas, e 2 delas precisam ser curandeiras para começar. Mais importante, porém, elas precisarão de alguém como ela, alguém que não apenas cura, mas uma curandeira que pode correr pelo campo de batalha, eliminando ameaças conforme avançam. Isso seria impossível para uma pessoa normal, mas se ela puder encontrar alguém assim, então eles terão uma chance de lutar ao lado dela sem morrer. De volta ao presente, Rose assusta o Usado quando revela que está feliz por tê-lo encontrado. Rose aponta que ele nem sabe o quão preciosa é sua própria vida. Não é qualquer curandeiro que consegue ficar tão forte quanto ele apenas treinando. Ela pede para ele imaginar como seria o mundo se tivesse mais curandeiros como ela, mas Usato apenas usa sua boca esperta para dizer que o mundo seria destruído. Rose explica que ela criou a técnica para treinar a si mesma além de seus limites usando magia de cura. É incrivelmente difícil, e Usado e ela são as únicas 2 pessoas que podem fazer isso. Usado tem todas as qualidades que ela sempre quis em um curandeiro, e ela tem certeza de que ele não morrerá. Usado absorve todos os elogios, mas Rose dá uma olhada em seu sorriso bobo e fica enojada com isso. Em outro lugar, Emília é informada que a ponte foi concluída. O Cavaleiro Demônio fica feliz em ouvir isso. Emília o lembra que ele pode ir tão selvagem quanto quiser quando a batalha começar. Esse cara tá confiante ao avisar que a batalha pode terminar em um instante, já que eles estão apenas contra humanos. Emília o lembra de não subestimá-los, pois eles têm os conhecidos sequestradores. Esses sequestradores roubam os feridos, mas o Cavaleiro não se preocupa com eles. Ele apenas pensa que eles fogem o tempo todo, mas Emília aponta que eles são na verdade monstros.
O cavaleiro fica feliz em saber que eles podem tornar as coisas interessantes. Ele não se importa com o que eles são, desde que o façam se sentir vivo. Algum tempo depois, o exército Linger terminou de montar acampamento. Usado acorda e pensa que finalmente é hora da batalha. Suzune também acordou e ela se pergunta o que Usado pensa sobre sua armadura incrível. Usado não tem muita certeza do que dizer, mas ela o ajuda e diz o quão bonita ela é. Isso não é tudo, pois também aumenta sua magia de raio e não atrapalha seus movimentos. Usado assume que ela valoriza a armadura acima de coisas fofas, mas isso não é verdade, pois Suzune revela que cultiva cactos em casa. Usado não considera cactos fofos, mas Suzune se ofende com isso. Usado tenta acalmá-la, mas é inútil, então Kazuki tem que ser quem o salva. Suzune se recusa a sair até que faça Usado dela, mas Kazuki explica que Saiglas quer vê-los. Sigilos explica que falta apenas meia hora para o exército do Senhor dos Demônios chegar. O plano é desferir o ataque preventivo com o bombardeio de magia, e então Suzune e Kazuki engajarão o inimigo. Juntos com os outros cavaleiros, sua missão será abrir um caminho para o general inimigo. No entanto, se eles conseguirem, devem derrotar o general. Os dois esperam por seu inimigo na fronteira de sua base, e Kazuki se pergunta se Suzune está preocupada com Usado. Suzune fica impressionada com quão bem ele consegue ler as pessoas, e ela revela que está preocupada. Ela também se sente empoderada porque Usado a aceita como ela é agora. Kazuki é fofoqueiro e gostaria de saber mais sobre essa revelação, mas Suzune prefere contar a ele quando voltarem ao reino em segurança. Nesse exato momento, os dois sentem algo e o exército demônio aparece. O exército Linger prepara sua magia e nossos heróis também. Todos disparam seus feitiços contra o exército, mas ficam chocados quando os demônios desaparecem. Eles determinam que foi magia de ilusão, e ficam chocados ao descobrir que o exército está se aproximando de uma direção diferente. Perto dali, Rose diz a seus homens para irem para o campo de batalha. Sua missão é trazer de volta qualquer um que esteja ferido, mas o mais importante, eles devem voltar vivos. Quanto a Orga e Uru, eles serão estacionados em uma tenda, e um garoto chamado Muruku agirá como guarda deles. Rose e Usado irão para o campo de batalha depois de um tempo, mas enquanto isso, eles curarão os feridos na base. Usado está preocupado com seus amigos, mas Uru o lembra que ele tem que pensar em si mesmo, especialmente porque ele eventualmente irá para o campo de batalha também. Nesse exato momento, Tang já traz os primeiros feridos, e eles devem começar a curar rapidamente. Usado está muito nervoso no início quando vê o quão ruim é o dano, mas ele eventualmente consegue começar a curar. Sua paciente está frenética e explica que uma cobra gigante a jogou longe. Usado se pergunta se tem algo a ver com a cobra que ele lutou, mas ele se lembra de se concentrar na cura. No campo de batalha, vemos a cobra causando sérios danos ao exército Linger. O Cavaleiro Negro fica decepcionado ao ver que os humanos não estão lutando muito, mas então ele é esfaqueado por trás. O soldado declara vitória, mas ele fica chocado quando é ele quem é esfaqueado em seguida. Ele não consegue entender como isso é possível, e o Cavaleiro Negro simplesmente aponta o quão fracos os humanos são. O pobre coitado se pergunta que tipo de monstro esse cavaleiro é, mas o Cavaleiro Negro nem tem certeza de como responder. O cara tenta fugir para poder contar aos outros, mas o Cavaleiro Negro se cansou dele. O cavaleiro se prepara para tirar sua vida, mas ele se distrai. Kurt explica que é sua água fedorenta especial, e ele foge com o soldado ferido. O cavaleiro percebe que este era um dos sequestradores, e ele ri ao perceber que eles tornarão as coisas muito mais divertidas. O cavaleiro considera ir atrás dele, mas ele se distrai com algo mais interessante. Gerd retorna com o garoto e os outros correm para curá-lo. Rose determina que é hora de eles saírem, e o Zato está pronto. Rose diz aos outros que eles estão saindo, e ela lembra o guarda de protegê-los com sua vida. Ao saírem, Rose fala ao Usado sobre um inimigo de quem ela ouviu falar. Ele usa armadura preta e uma magia peculiar. Ela diz ao Usado para ter cuidado, e ele se lembra do Cavaleiro Negro em sua visão. Usado congela, então Rose se pergunta se ele será capaz de tirar a vida de alguém. Usado aponta que seu trabalho é salvar vidas, mas ela o considera um tolo por dizer isso diante da morte. Ela tem uma técnica para casos como este e diz a ele algo que não ouvimos. O que quer que ela tenha dito funciona, pois Usado não está pronto para a batalha, e os dois se separam. Usado tem seu primeiro vislumbre do campo de batalha, e não é bonito, pois há baixas em todos os lugares. Usado consegue resgatar alguém de ser eliminado, mas ele deve se esquivar rapidamente de um ataque logo depois. Rose também faz sua presença ser conhecida, pois ela resgata alguém também. Usado diz ao cara que ele salvou que ele o curou enquanto carregava, então ele deve estar pronto para lutar novamente depois de descansar um pouco. Em outro lugar, Suzune espanta as outras tropas com sua magia poderosa, e ela diz a elas para levarem qualquer ferido de volta para a base. Suzune está claramente incomodada com todas as baixas, mas ela mantém uma frente forte para Kazuki. Ele avisa que há uma cobra poderosa causando sérios danos, e Suzune o lembra que eles devem abrir um caminho para o general inimigo. Eles determinam que devem derrubar a cobra, mas ficam chocados quando o Cavaleiro Negro os confronta.
Nossos heróis não têm ideia de quem é esse demônio monstruoso, mas eles podem dizer que ele é diferente de qualquer um dos soldados que lutaram antes. Ela tenta dizer às tropas para ficarem para trás, mas é tarde demais, pois elas enviam suas lanças através da noite. O Cavaleiro Sombrio não parece incomodado, e Suzune se pergunta se ele não sente dor. O Cavaleiro é surpreendentemente capaz de morfar seu corpo e afastá-los, então Suzune diz às tropas para recuarem. É tarde demais, no entanto, pois as tropas de alguma forma sofrem danos sérios. Suzune tenta impedir Kazuki de atacar em seguida, e o Cavaleiro fica impressionado ao ver sua magia de luz. Suzune explica que ela impediu o ataque de Kazuki porque determinou que a magia do Cavaleiro reflete ataques de volta para o atacante. Sua suposição acaba sendo correta, pois Kazuki sofre danos sob sua armadura. A magia do Cavaleiro reflete todo o dano infligido à sua armadura de volta para seus oponentes, e o Cavaleiro fica impressionado, pois ninguém jamais descobriu isso tão rapidamente. Os heróis parecem bem poderosos, então ele gostaria que eles lutassem um pouco antes de tirar suas vidas. Perto dali, Usado corre pelo campo de batalha, mas ele mais uma vez vê a visão. Isso lhe causa uma dor terrível, e nem mesmo sua magia de Kuta impede. Usado se pergunta se isso significa que algo ruim aconteceu com seus amigos, mas ele deve rapidamente começar a correr novamente. Ele acaba em um lugar ruim, mas é resgatado pelo cara que ele curou mais cedo. O garoto lhe diz onde estão os heróis, então Isato corre até eles e espera que ainda estejam vivos. De volta aos heróis, o Cavaleiro Negro tem suas tropas lutando contra os fracos, e Suzune declara que eles devem derrotá-lo. Kazuki aponta que não há nada que eles possam fazer, já que o Cavaleiro é capaz de refletir todos os ataques. Suzune conta a Kazuki seu plano, mas ele acha que é muito perigoso. Kazuki está claramente aterrorizado, mas Suzune o lembra que Usato sempre pode curá-lo se falharem. A luta começa e Suzune começa obstruindo a visão do Cavaleiro. Os dois heróis seguem com alguns ataques, esperando que o Cavaleiro não consiga refletir danos que ele não pode ver. No entanto, isso não é o caso, pois nossos dois heróis acabam se machucando com seus ataques. Suzune pensa que falharam, mas ela percebe que o ataque que ela desferiu em suas costas não foi refletido. Kazuki pensa que ela é louca quando ela quer tentar de novo, mas ele percebe que ela descobriu algo. Os dois se aproximam novamente, mas desta vez, Suzune se potencializa para aumentar sua velocidade. Kazuki tem uma ideia do que ela está planejando fazer, então ele usa sua magia de luz para cegar o Cavaleiro. O Cavaleiro pensa que eles são tolos por fazerem truques, mas ele fica chocado quando Suzune o apunhala pelas costas. Suzune descobriu que o Cavaleiro não pode refletir ataques que ele não pode perceber, e ele nem consegue dizer a palavra refletir agora, então ela determina que Kazuki pode finalizá-lo. Kazuki avança para o golpe final, mas o Cavaleiro revela que estava apenas fingindo. Ele ativa sua habilidade de reflexão, e Suzune sofre danos sérios. Kazuki está em uma situação ainda pior, pois o Cavaleiro perfurou completamente seu corpo. O Cavaleiro sabia exatamente o que Suzune estava pensando e explica que ela estava completamente errada. Sua habilidade não tem nada a ver com sua visão ou percepção, e ele pode simplesmente decidir quais ataques refletir. O que é ainda mais louco é que ele propositalmente não refletiu o ataque em suas costas para poder confundir Suzune. O Cavaleiro declara que ninguém jamais o feriu, e ninguém jamais o fará. Suzune começa a entrar em pânico à medida que a situação se torna cada vez mais desesperadora, e vemos que Usado ainda está correndo até eles. Suzune desmaia e deseja poder pedir desculpas a Usado. Um olhar para um tempo mais simples mostra Kazuki e Suzune se elogiando por melhorar com sucesso as regras da escola. Este foi o momento antes de Suzune encontrar Usado sem guarda-chuva. Suzune pensa em como ela teve muita sorte de conhecê-lo naquele dia. Ela ficou muito feliz por ter sido invocada para um novo mundo, e mal podia esperar para recomeçar como sua nova eu. Usado era completamente diferente, pois ele sabia exatamente o que precisava fazer para viver neste novo mundo. Mais importante do que tudo, Suzune ficou extremamente feliz por ele ter aceitado quem ela realmente era, não a falsa Suzune de antes. Ela sempre acreditou que tudo ficaria bem, desde que ela tivesse Kazuki e Usado ao seu lado. Infelizmente, não é o caso, pois voltamos ao presente e Suzune desmaia diante do Cavaleiro Negro. Os outros demônios celebram essa conquista, e o Cavaleiro se prepara para acabar com a vida de Suzune de vez. Ele a elogia por tornar as coisas divertidas e se prepara para cortar sua cabeça. Nesse exato momento, Usado declara que o Cavaleiro não fará tal coisa sob seu olhar, e ele desata um soco poderoso no rosto do Cavaleiro. Usado fica horrorizado quando percebe que não chegou a tempo de salvar seus amigos. As coisas começam a melhorar quando ele começa a curá-los, mas o Cavaleiro Negro está furioso. Ela exige saber quem a atacou, e Suzune percebe que o Cavaleiro Negro é na verdade uma garota. Ela ataca nossos heróis, mas Usato foge com os amigos. Ele mal consegue evitar um ataque de um demônio, e Suzune emenda com um ataque próprio. Suzune está totalmente curada agora, e Kazuki logo estará recuperado. Suzune tem algo urgente para contar para Usado, mas eles são interrompidos pelo Cavaleiro Negro. Antes que o Cavaleiro chegue neles, Suzune consegue contar tudo o que sabe sobre a armadura do Cavaleiro Negro.
Provavelmente é feita de mana, e pode refletir qualquer ataque de volta pro atacante. O ataque do Usado de alguma forma funcionou contra ela, então Suzune se pergunta que tipo de ataque foi. Eles são interrompidos de novo pelo cavaleiro que quer vingança, e Usato só pensa em como ele realmente não quer lutar. Ele quer curar os outros soldados, então ele não tem muita escolha. Suzune fica preocupado enquanto ele se prepara para lutar, mas Usato só pede para ela cuidar do Kazuki. Usato se cobre de magia de cura e rapidamente descobre que a armadura do cavaleiro pode se transformar. Ele decide atacar mesmo assim, já que mesmo que seus ataques voltem para ele, ele sempre pode se curar. Usato percebe que seus ataques não estão sendo refletidos de jeito nenhum, e ele se pergunta se o cavaleiro ficou sem mana. O cavaleiro fica até surpreso com isso, então Usato decide ir para um combo de 2 socos. O cavaleiro furioso exige que ele morra logo, mas Usato continua lutando. Kazuki recupera a consciência, e Suzune diz a ele que Usato salvou as vidas deles. Nesse momento, o Cavaleiro Negro comemora ao atravessar a mão de Usato, mas todos ficam chocados quando fica claro que os ataques aterrorizantes do cavaleiro não têm efeito nele. Kazuki não consegue entender o que está acontecendo, já que Usato está constantemente em estado de cura. Faz sentido querer curar continuamente suas feridas e fadiga, mas a essa altura ele está curando seu inimigo a cada soco. Nesse momento, Suzune percebe que a fraqueza do Cavaleiro Negro deve ser magia de cura. Usato consegue surpreender o Cavaleiro e desfere seu soco mais poderoso até agora. O reflexo não está funcionando porque os punhos de Usato estão envoltos em magia de cura. As lesões que ele está infligindo estão sendo imediatamente curadas, então o dano que o Cavaleiro Negro está recebendo é puramente do poder dos punhos de Usato. Seus ataques, na verdade, não estão deixando nenhuma ferida. Eles são apenas extremamente dolorosos. Suzune acha esse estilo de luta o mais louco que ela já viu, e é definitivamente o jeito errado de usar magia de cura. O cavaleiro não acredita que está perdendo assim, então ela libera uma quantidade massiva de poder que empurra Usato de volta para seus amigos. Eles ainda estão preocupados com ele, mas ele os assegura que vai acabar com a luta agora mesmo. O cavaleiro está preparando algum tipo de ataque massivo, mas Usato nem se importa. Ele sabe o que precisa fazer, pois só precisa garantir que o cavaleiro não possa mais machucar ninguém. Usato se energiza com sua magia de cura, e os dois oponentes se chocam. Ambos param abruptamente quando seus poderes colidem, e eles lutam para ver quem vai sair por cima. Usato se esforça além de todos os limites, eventualmente superando o cavaleiro, e ele desfere o soco mais poderoso já visto. A guerra ao redor deles parou enquanto todos assistem à luta insana. O ataque de Usato emana um monte de magia de cura, e remove completamente a armadura do cavaleiro. Usato é vitorioso, e ele declara que este ataque será conhecido como Soco de Cura Supremo. Usato imediatamente começa a curar os outros soldados, e eles o acreditam por ser o motivo de todos os outros demônios terem fugido. É tudo porque ele derrotou o Cavaleiro Negro deles, e Suzune aponta que haveria muito mais baixas se ele não tivesse vencido a luta. Suzune diz ao soldado para sair dali, pois ela quer aprender mais sobre essa técnica de soco de cura supremo que Usato inventou. Usato explica que é na verdade apenas um soco normal imbuído com magia de cura, e Rose o ensinou a usá-lo. Uma olhada para trás mostra que essa foi a coisa secreta que Rose lhe disse. A ideia é que você cobre seu soco com magia de cura para que os ataques não eliminem o oponente. Os ataques curarão o inimigo enquanto ele os soca até eventualmente nocauteá-los. Eles não estão feridos, mas sentem a dor e o impacto. Dessa forma, ele pode imobilizar um inimigo sem machucá-lo. Usato acha isso muito incrível, e Suzune percebe que ele está realmente começando a cair sob a influência de Rose. Suzune agradece por ele ter vindo buscá-los, e Usato explica que estava apenas ajudando seus amigos. A cobra gigante se moveu para a linha de frente, então Suzune decide que é aqui que eles terão que lutar em seguida. Usato planeja ir com eles, mas Rose exige saber o que aconteceu. Rose fica surpresa ao saber que Usato já resolveu tudo e o elogia por salvar seus amigos, derrotar o cavaleiro e dar um golpe massivo no moral do inimigo. O campo de batalha está sob controle agora, e eles só vão atrapalhar os soldados se continuarem correndo por aí, então ela decide que eles devem voltar para o acampamento. Usato informa seus amigos, e eles prometem valorizar suas vidas que Usato trabalha tanto para salvar. Eles se despedem por enquanto, e Usato sai correndo. Baixo, Rose elogia Usato por conseguir ficar vivo, mas ela finge que não disse nada. No acampamento inimigo, Amelia fica chocada ao saber que o Cavaleiro Negro foi completamente e totalmente derrotado. Ela se recusa a acreditar que alguém superou sua magia e fica ainda mais surpresa quando descobre que foi alguém da equipe de resgate. Ela assume que foi Rose, mas lhe dizem que foi outra pessoa. Emilia não acredita que existe outra pessoa como Rose e decide que eles devem recuar. Ela considerou sair para lutar, mas isso deixaria a base deles vulnerável, e o inimigo ainda tem Saiglas do lado deles. Hieriluke se prepara para ir buscar a cobra gigante deles, mas ele fica chocado ao ver que os heróis chegaram antes dele. Eles se recusam a decepcionar Usado e se preparam para eliminá-la. De volta ao acampamento, Usado está trabalhando duro curando soldados,
mas ele precisa dizer a um dos cabeças duras que ele não está brincando. Todos estão ocupados curando, e todos ficam maravilhados quando vem o ataque massivo dos heróis. Os amigos de Uzado estão exaustos, mas eles conseguem derrotar a cobra gigante e todos comemoram. Rose informa o Uzado que o inimigo está recuando, e ele se pergunta se eles vão persegui-los. Ela o chama de idiota, já que os demônios o superam em número. O foco deles agora é manter as baixas baixas enquanto se preparam para o próximo ataque. Rose declara que eles venceram esta batalha porque o Zato conseguiu salvar os heróis. O Zato é humilde como sempre, já que ele tem certeza que Rose teria vindo se ele não tivesse, mas isso não é verdade. Rose revela que os heróis teriam morrido, e ele definitivamente os salvou. Eles poderiam até ter perdido a batalha inteira, então Rose finalmente o elogia por um trabalho bem feito como membro da equipe de resgate. Nosso garoto, Uzado, absorve tudo enquanto tem memórias de todo o trabalho duro que ele colocou até este ponto. Ele passou por muita coisa, então Uzado começa a chorar. Ele nem consegue entender porquê, e Rose percebe que ele é mais criança do que ela pensava. Uzado admite que ele estava realmente com muito medo no campo de batalha. Os demônios eram aterrorizantes, e ele viu muitas pessoas perderem suas vidas. No entanto, Uzado ainda está feliz por ter conhecido Rose, já que isso permitiu que ele salvasse muitas pessoas. Rose explica que ela conheceu pessoas que diziam o mesmo tipo de coisas, mas elas só existem em suas memórias agora. Uzado ainda está lá, então ela finalmente o elogia por fazer um bom trabalho voltando vivo para ela. Gustavo aceita feliz o elogio dela, mas ele está exausto e desmaia. Rose está orgulhosa dele por ter aguentado tanto tempo, então ela permite que ele descanse o quanto precisa. Obrigado por assistir meu resumo. Inscreva-se na minha newsletter gratuita se quiser mostrar algum apoio ao canal, o link está na descrição.